Salve, salve, meus amigos, muito bom dia. São 11 horas da manhã, mais 4 minutos, 11:04 da manhã. Estamos começando aqui pela nossa Rádio Guaíba, pela sua Rádio Guaíba, pela tradicional Guaíba, o nosso Ganhando o Jogo. E vamos debater o futebol. Hoje tem jogão pelo Campeonato Brasileiro. Até a 1 da tarde tem muitos assuntos pra gente tratar aqui nesse Ganhando o Jogo, que tem o patrocínio do Banco Banrisul. Banrisul Digital. Resolva o que quiser, sem precisar sair de casa. A produção é da Vivian Leal, na mesa de áudio tem Luciano Vargas, sempre feliz nos últimos dias, eu não sei porquê, mas coincidiu com o pós-Grenal. Ele andava assim um pouco acabrunhado, mas agora ele tá assim com energia, ele tá lépido, ele tá sorridente, comunicativo. Então, quem sabe se foi a vitória no Grenal que o nosso Luciano Vargas se transformou completamente nos últimos dias. Na Central Técnica temos o Cleiton Lopes, o representante da nossa São Luís Gonzaga. Na coordenação da Central tem o Davis Rodrigues, nos transmissores Adair Ávila. Como é bem informado o Davis Rodrigues, tudo que é informação que o cara pede pra ele, ele responde na hora, já manda o contato e tal. Grande Davis. Bem, o seu Adair então é o homem do transmissor e participam do debate a Ana Carolina Guiar, já trocou de estúdio, estava até há pouco aqui no estúdio A. Fala, Zé, tudo agora bem? Foi Bom pro dia. B. Ela tá conosco lá no estúdio B e o Luiz Magno está em home, o Ravazoli está aqui ao meu lado com nosso narrador do jogo de hoje, jogão hoje, hein? Aquele grito bonito de gol assim que enche o rádio. Vai ser gostoso de ouvir à noite. Luiz Magno contando a história do Grêmio contra o Flamengo. Vi que o Tricolor vai com todo mundo. Ravazoli, Cristiano Silva e Cristiano Oliveira que tem home. Então 2 em home, o Magno e o Oliveira, o Silva aqui com o Ravazoli e a Ana Guiar lá no estúdio B. Começamos a prosa. Bom dia. Eu te ouvi bem baixinho, acabei te atropelando, fui direto. Tudo bem? Tudo bem? Tudo ótimo, Zé. Tudo em paz, tudo em paz. Eu tô felizmente bem. O Guilherme disse, tu não para de falar nisso. Eu tô naquele entusiasmo de quem vai pra uma pescaria. Se reunir com os amigos numa represa, numa fazenda, no interior, é uma coisa tão diferente da nossa rotina do dia a dia que eu tô... Que dia hoje, Zé? Dia bom. Ah, mas antecipou 29? Isso que é bom. É um dia bom. Fui tomar um café agora ali, trouxe um abraço pra todo mundo que é das relações dele, fui comprar um café, quando eu olhei, o cara me cumprimentou, o nosso Vinícius Sinotti, hoje concorrente, mas eterno colega de profissão, e mandou um abraço pra toda a equipe que tá aqui. Fui tomar um café agora ali, trouxe um abraço pra todo mundo. O Grêmio contra o Flamengo, os comentários serão do Carlos Guimarães, mas nós temos o Oliveira como comentarista representando nossa equipe de comentaristas no programa hoje. Eu gostaria de começar por ele. Esse Grêmio e Flamengo de hoje, ele já deu uma manifestada breve no agora. É um daqueles jogos que talvez para o Grêmio tenha uma importância não tão elevada quanto para o Flamengo, mas de todo modo o Grêmio briga por vaga na Libertadores e o Flamengo ainda briga pelo título, Oliveira. É isso aí. O Grêmio usou... Eu estava lendo agora sobre isso, uma matéria do site UOL sobre isso, eles têm razão, dos nossos colegas do Marinho Saldanha e do Jeremias Werneck. O termo que eles usaram é um termo de muita felicidade. O Grêmio durante muito tempo usou o fato de ter jogos a menos no Campeonato Brasileiro como bengala. Esse foi o termo usado e é um termo que eu concordo. O Grêmio usou como bengala. Se falava do Grêmio na tabela e o Renato de imediato lembrava, não, mas temos jogos a menos. Pois a partir de hoje o Grêmio não vai mais ter jogo a menos. Então a bengala ela vai terminar. E o Grêmio vai precisar, e dependendo das suas próprias de imediato lembrava, não, Flamengo, mas temos jogos a menos. Mas temos jogos a menos. Pois a partir de hoje o Grêmio não vai mais ter jogo a menos. Então a bengala ela vai terminar. E o Grêmio vai precisar, e dependendo das suas próprias pernas, vai para vencer do Flamengo, ficar numa situação de 5º lugar no Campeonato Brasileiro. Ontem no Guaíba Esportes, à noite, o Bruno Ravazoli me perguntava se Grêmio e Flamengo decepcionam no Brasileirão, para pegar naquela projeção do jogo de hoje. E eu não tive dúvidas ao afirmar que Grêmio e Flamengo, para mim, para o meu gosto, não apenas decepcionam, como são os times que mais decepcionam no Campeonato Brasileiro. Do Flamengo se esperava o título, e ele dificilmente será campeão, acho que muito mais
provável Inter, ou depois até um Atlético Mineiro, um São Paulo por fora, e menos o Flamengo. E o Grêmio, pelo time que tem, se esperava que ele fosse muito melhor treinado nesse Campeonato Brasileiro, o que não aconteceu. Então é um enfrentamento de dois times que vão terminar com aquela bengala de jogo a menos, não terão jogo a menos a partir de hoje, e dois times que sim, que decepcionam no campeonato, dois clubes que têm times, cada um deles, para jogar muito mais, para fazer muito mais pontos do que fizeram nesse Campeonato Brasileiro 2020. O Flamengo, aquilo que eu falei ontem em relação ao Grêmio, o Flamengo daqui a um pouco vira campeão e aí se chegou ao título de uma maneira ruim, torta, um pouco trôpega, o público não dá muita importância, né? E o torcedor também, ele quer saber do título. Mas eu entendo o que o Oliveira está dizendo. Agora eu incluo nesse rol, porque não trocou de técnico, é o mesmo projeto e tá sobe, desce o Atlético Mineiro. É uma campanha totalmente irregular, Magno. Não, justamente, as oscilações de campeonato. O Atlético, repito, foi ontem mesmo acho que manifestei isso, o Atlético para mim é o adversário do Inter nessa questão de título. Agora, o Flamengo vai chegar, vai ser terceiro colocado, creio eu. E a situação para o jogo de hoje, do que eu venho acompanhando até agora, que o Grêmio vai com força máxima, essa é uma palavra, perfeito. Entretanto, todavia, contudo, há aquela possibilidade de se abrir o flanco de que os jogadores com CK alto, que podem estourar e que não sei mais o que, podem ficar fora do jogo de hoje, ou devem ficar fora do jogo de hoje. Aí a gente vai para uma situação, ou é um jogador, dois, ou essa preservação vai ser ampliada com esta, não digo desculpa, mas esta justificativa de CK alto. 4, 5, 6 jogadores serão poupados? Eu quero aguardar isso aí, quero aguardar a escalação que o Pfeiffer vai dar na hora da jornada. Em princípio é força máxima. O Correio está publicando, inclusive, Maicon de volante. Pode ser a novidade no time. Maicon, Matheus Henrique, Jean-Pierre, Alisson, Pepe e Diego Souza. Essa é a projeção de time para hoje. O Maicon não tem jogos inteiros, né? Então ele tem a condição. Mas aí que tá, né, Bruno? Força máxima. Beleza. Mas quantos na hora lá vão ser preservados por conta um pressuposto secal? A gente coloca já o Grêmio fora da briga pelo título, mas a vaga no G4 é muito importante. O calendário está muito apertado. A Libertadores começa entre o fim de fevereiro e o início de março. O São Lourenço, por exemplo, é um time que está na pré-Libertadores. Tem times importantes na pré-Libertadores e não conquistando uma vaga direta à Copa Libertadores da América, as coisas podem complicar lá na frente. E não existe nenhuma garantia de que o Grêmio vai ganhar do Palmeiras na final da Copa do Brasil. O Grêmio perdendo hoje para o Flamengo, primeiro que o Flamengo assumiria a vice-liderança com 58 pontos. O Grêmio ficaria com 51, 6 atrás do quarto colocado. O Grêmio se complicaria no Campeonato Brasileiro. Então é um jogo chave pro Grêmio e também pro Flamengo. Tem também hoje de noite Bahia e Corinthians na Arena Fonte Nova. O Bahia vencendo, sai da zona do rebaixamento e coloca o Fortaleza. Depois destes dois jogos, Bahia e Corinthians, Grêmio e Flamengo, todas as equipes do campeonato terão 32 jogos disputados. O jogo do Flamengo talvez seja mais importante, eu disse, para o Flamengo do que para o Grêmio, porque o Flamengo está na frente, o Flamengo está na briga pelo título e o Grêmio está na briga pela vaga do são G4. Objetivos diferentes. Então, mesmo que o Grêmio perca para o Flamengo, dentro da projeção, é um jogo que não, digamos assim, se ele ganhar os outros três, independe desse jogo para o Flamengo. Agora, tem um aspecto assim de valorização do grupo, de orgulho da torcida, que é ir lá e fazer o Flamengo, ganhar do Flamengo, de quem o Grêmio tomou uma goleada que o torcedor não consegue superar. Ô Zé, tu sabe por quê? O Grêmio não ganha há algum tempo do Flamengo já, viu? Tava ganhando na abertura, né? E perdeu no... Tava e tomou empatou. Um empate. São 6 ou 7 jogos contra o Flamengo que o Grêmio não vence. Eu acho que lá se vão aí uns 2, 3 anos sem conseguir ganhar do Flamengo. E vale lembrar o seguinte, que contra os times do G5, porque o sexto é o Grêmio não conseguiu ganhar de ninguém até agora no campeonato. Só tem empates e derrotas. Sabe por que o jogo de hoje parece menos importante pro Grêmio? Porque o Flamengo é candidato ao título e o Inter é o líder. O jogo em termos de tabela é muito importante pro Grêmio, mas ele parece menos importante
porque o Flamengo é o rival direto do Inter na briga pelo título. O Flamengo, depois do Grêmio, pega 2 times que brigam contra o rebaixamento. Sport fora e Vasco em casa. Então, na teoria, o Flamengo tem 2 adversários mais fáceis. Não sei se a palavra fácil é a melhor, é a que se encaixa melhor, porque nessa reta final de campeonato não tem jogo fácil, na verdade. Todos os times brigam por alguma coisa na competição. Eu acho que agora, exceção feita ao Botafogo. O Inter, por exemplo, pega Bragantino, que é o segundo melhor time do retorno, e depois pega o Atlético Paranaense fora. O Atlético Paranaense é o 5º melhor do retorno e recentemente tirou pontos do São Paulo, empatou com o São Paulo em Curitiba, ganhou do Flamengo em Curitiba e ganhou do Atlético Mineiro em Belo Horizonte. Atlético Paranaense do Autuori é um time perigoso. Então a sequência do Inter é pesada. Esses próximos 2 jogos são muito complicados e o Flamengo, depois do Grêmio, tem 2 adversários que brigam lá embaixo, Sport e Vasco. Que é o contrário do Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro do pessoal de cima é o que tem uma sequência mais tranquila. Ele pega Bahia, ele pega Sport, ele pega Goiás, Fortaleza, se não me engano. Ele só vai ter uma pedreira, assim, no caso de um time para jogar de igual para igual, na última rodada contra o Palmeiras, que pode já não ter muito mais o que fazer no campeonato. Os próximos 2 jogos do Galo, Oliveira, Fortaleza em casa e Goiás fora. E na 35ª rodada, o Atlético pega o Fluminense. E o Fluminense na briga por uma vaga indireta a Libertadores, por uma vaga na pré-Libertadores, melhor dizendo. A informação para o Oliveira é que a última vitória do Grêmio sobre o Flamengo foi no dia 8/4 de 2018, a 17ª rodada do Brasileiro, 2-0 para o Grêmio. Na verdade, o contrário. 4 de agosto. 4/8. É 4 de agosto? O sempre atento Edu César tuitou aqui pra gente também. 5 vitórias do Flamengo e 2 empates. Desde 4 de agosto de 2018, que o Grêmio venceu por 2-0, gols do Jael e do Marinho. Marinho, vejam só. Então bota aí 2 anos e meio, é isso, né? Faz tempo o Grêmio não ganha do Flamengo. Faz tempo. E nada impede de ganhar hoje, para deixar isso claro. O Flamengo de hoje é um Flamengo muito menos confiável do que o Flamengo de anos anteriores. O Flamengo do Jesus no ano passado patrolou o Grêmio, depois veio com reservas na arena e ganhou de novo. Então, o desse ano é muito diferente. O desse ano é um time que não conseguiu corresponder, mas nem de longe, na comparação com o do ano passado. O que eu queria me ater ainda sobre o Grêmio é o seguinte, o jeito com que o Grêmio tratou o Campeonato Brasileiro desse ano foi um pouco diferente do jeito com que o Grêmio tratou nos anos anteriores. Eu não vi esse ano o Grêmio largar o Campeonato Brasileiro. Tenho muito cuidado na hora de embarcar nessa narrativa. Eu acho que em nenhum momento o Grêmio largou o Campeonato Brasileiro. O que aconteceu foi que o Grêmio não teve competência para jogar, é diferente. O Grêmio não teve competência para brigar por título. Mas ele, esse ano, escalou titulares muito mais vezes do que nos anos anteriores. Nos anos anteriores, entre os jogos de Copa, era reservão sempre. Esse ano até titular andou jogando, mas em geral misto. O que tudo bem, não tem problema colocar o misto. A questão é a forma com que o Grêmio conduziu, não em termos de estratégia, mas em termos de desempenho. O Grêmio jogou mal esse Campeonato Brasileiro, o Grêmio empatou demais nesse Campeonato Brasileiro. Colecionar empates é colecionar tropeços, isso vale para qualquer competição de pontos corridos. O empate, ele em geral não é o que vale a pena. E o Grêmio na 6ª posição hoje, o que, se comparar com os últimos campeonatos que ficou em quarto ano passado, quarto 2019, quarto 2018, esse ano em 6º, é uma campanha abaixo. O que chama atenção, o time do Grêmio prestou mais atenção no Campeonato Brasileiro esse ano e está com uma campanha abaixo. Eu acho que isso liga alguns alertas. O primeiro é de que o time desse ano está jogando menos do que o time de anos anteriores, o que corrobora com aquela tese de que o trabalho do Renato ele vem numa linha descendente, mesmo que possa e pode vir a ser campeão da Copa do Brasil. Mas o grande X da questão, para mim o principal, o X da questão mesmo, de fato, é o que o Renato não quis responder, ficou bravo, tomou as dores na última entrevista coletiva. O que puxa para baixo a campanha do Grêmio é o Inter em primeiro lugar e virtual campeão brasileiro. É isso. Nos anos anteriores, o Grêmio em quarto, quinto, sexto e terminando em quarto, a torcida no fim das contas ficava, tudo bem, o Inter está atrás. Esse ano não. O Inter vai ser campeão brasileiro e ganhando do Grêmio um Grenal de virada. Então, para mim, isso é o que faz o torcedor talvez abrir os olhos
que já deveriam estar abertos em outros anos para o que vem acontecendo com o Grêmio. Essa queda de rendimento do Grêmio que acontece ano após ano. O torcedor do Grêmio, se perguntar agora e liberar a enquete, quer que o Grêmio ganhe do Flamengo? Acho que a grande maioria vai dizer que não. Mas vai ter uma parte mais antenada que vai dizer que sim, tem que ganhar justamente pela vaga do G4, já que não tem vaga garantida pela Copa do Brasil ainda. Precisa ganhar. Precisa ganhar. Mas sabe como é que é, né? Se é para prejudicar o Inter, tem aqueles que são mais anticolorados do que propriamente gremistas. Botar força máxima, a gente tem que botar sempre. E eu concordo com o Oliveira, o Grêmio foi incompetente. Não, já chegou no Grenal, já sem chance, com chances matemáticas, mas sem... Tu não via ali, daqui a pouco, vai dar uma arrancada e vai ganhar. Não te passava isso. Isso a gente já comentava antes mesmo do Clássico Grenal aqui no Ganha do Jogo. Mas só que tem o seguinte, se tu quer jogar Libertadores ano que vem, tu tem que te antenar para pelo menos pegar pelo Campeonato Brasileiro. Depois ganhou a Copa do Brasil. Copa do Brasil é título. O que vem, eu acho assim, tem que ganhar a Copa do Brasil por ser título. Vaga na Libertadores é um prêmio extra. Agora, se tu não conseguir, te garante no Campeonato Brasileiro. Mas é aquilo também, né? E outra, Silva, perder para o Flamengo hoje, como alguns torcedores querem, para em tese prejudicar o Inter. Vem cá, vamos olhar a tabela. O que a derrota do Grêmio hoje prejudicaria para o Inter? Nada. O Inter continuaria dependendo só dele para ser campeão. E 4 pontos à frente do vice-líder. Uma coisa é o torcedor querer daqui a pouco, porque vai perder a posição. Se o Flamengo hoje, se ganhasse do Grêmio e tivesse uma condição de pontuação que permitisse ao Flamengo depender só dele, por exemplo, se o Flamengo tivesse 57, ganhando ia 60 e Inter 62, vai ter um Flamengo e Inter no Maracanã na penúltima rodada. Se o Flamengo ganhasse, seria o líder, dependeria só dele, portanto, para ser campeão brasileiro. Só que não é o caso. Se ele ganhar hoje, ele vai a 58, fica vice-líder pelos critérios, mesma pontuação do São Paulo, número de vitórias. Com uma tabela, pelo número de vitórias, pela tabela, tem uma tabela mais complicada que a do Atlético Mineiro, e o Inter vai continuar 4 pontos à frente do vice, dependendo só dele. Olha, então, o torcedor que pensa que a derrota do Grêmio vai prejudicar o Inter está redondamente enganado. Eu tô agarrado nesse gráfico que o Diogo Riboli fez aqui pra gente debater lá no Raio X, a segunda-feira, e eu tô colocando aqui na Guaíba. É detalhado. São 3 cenários. Vou repetir de novo. Nos próximos jogos, se o Inter vai disputar 18 pontos, fizer 8, o São Paulo, que vai disputar 18, tem que fazer 13. O Flamengo, que vai disputar 21, porque tem um jogo de hoje com o Grêmio, vai ter que fazer 15. Para passar o Inter se fizer 8 pontos. E o Atlético Mineiro vai ter que fazer 17 dos 21, que também tem um jogo a menos. Se o Inter fizer no segundo cenário 9 pontos, dos 18 que tem a disputar, 50%, o São Paulo tem que fazer 14 em 18. O Flamengo 17 em 21 e o Atlético Mineiro 18 em 21. E no terceiro cenário, o Inter fazendo 10 pontos, o São Paulo tem que fazer 15 em 18, o Flamengo 18 em 21, o Atlético Mineiro 19 em 21. Está muito na mão do Inter isso. Nunca teve tão na mão do Inter. Tem um contexto, Bruno. Já ganhou o jogo atrasado. Tem um contexto aí que vale a gente considerar. Fora das projeções matemáticas, que é... E também fala em favor da conquista pelo Inter. O Inter está com o vestiário fechado, com um ambiente tranquilo, estável, grupo bem relacionado, comandante com o controle do grupo, direção afinada com o grupo. Time competitivo, muito competitivo. Tudo mais ou menos dentro do que tem que estar. O Flamengo tem disputa de egos, vaidades e comando de vestiário entre o técnico e alguns jogadores que são líderes de grupo. O Gabigol saiu reclamando publicamente esses dias, hein? Tem jogador sendo vendido. Everton Ribeiro. O Atlético entrou em crise ontem, os torcedores foram ao CT protestar contra o Sampaoli e ele está querendo ir embora. Confirmou que não quer permanecer. Foi anteontem, foi antes do jogo. Gritaram Sampaoli, seu vacilão, ganhar do Santos já virou obrigação. Aí ganhou. Ele tá querendo ir embora, ele não quer permanecer. Ele tinha acertado a permanência, a renovação de contrato. Eu disse que ele não ia ficar. Mas o Rodrigo Caetano foi pra lá e disse que ele não ia ficar. Mas ele tá querendo ir embora. Então o que tá acontecendo? Perguntaram para ele se ele já tinha algum clube em vista para ter mudado de opinião. Ele disse não. A questão não é ter um clube. E a questão não é dinheiro.
eu não aceito. O clube tá brigando pelo título e o torcedor que tem que apoiar tá aqui atrapalhando o trabalho. O São Paulo não vive um bom momento, vem de uma sequência de resultados negativos. São Paulo tem problemas de vestiário também. O Atlético Mineiro perdeu o Queno para essa reta final de Campeonato Brasileiro. Entrou agora, né? Informação de ontem do PVC, eu até trouxe aqui durante o Guaíba Esportes, PVC informa que Rui Costa, ex-Grêmio, será o novo diretor executivo do São Paulo. A partir da saída do Raí, né? O Raí ainda fica. Talvez pós-Campeonato Brasileiro. O São Paulo, então, vive um momento complicado. O Atlético Mineiro perdeu o Queno. Ele rompeu os ligamentos do cotovelo no jogo contra o Santos. Queno, então, um dos principais atacantes do Atlético Mineiro, fica fora nessa reta final importante. O Flamengo pode perder o Everton Ribeiro. Aliás, está perdendo o Everton Ribeiro. Uma venda de 65 milhões de reais para o Al Nassr da Arábia Saudita. O Flamengo tem esse problema envolvendo jogadores, a reclamação do Gabigol, o técnico Rogério Ceni. Por exemplo, hoje o Flamengo vai com o William Arão na zaga. O volante William Arão será zagueiro. E não é a primeira vez que acontece. O William Arão, há 1 ou 2 jogos, já vem atuando como zagueiro. Eles têm jogado com o Gustavo Henrique fixado, o William Arão e o Felipe Luiz como terceiro zagueiro. Tu vê, e no banco de reservas tem o Léo Pereira, que era do Atlético Paranaense, tem o Natan, que é um garoto que jogou algumas vezes. Então, tá tudo muito desenhadinho pro Inter. Mas faltam 6 jogos ainda. Tem bastante campeonato pela frente e eu volto a frisar. Os próximos 2 jogos do Inter são dificílimos. São dificílimos. O Bragantino é um time muito competitivo, tem bons jogadores, é um time insinuante. E o Atlético Paranaense é aquele time que tira pontos dos clubes do G6. Já tirou ponto do São Paulo, já ganhou do Flamengo na rodada passada, ganhou do Atlético Mineiro em Belo Horizonte. Então são 2 jogos complicados pro Inter. A inclinação é favorável ao Inter, da competição no todo. A conjugação de todas as relações colocam o Inter como favorito. Não é muito difícil de se compreender as razões. Basta dar uma olhada na tabela. Mas o Inter vai ter que fazer por ele também, né? Ele tem feito e chega a um ponto em que tem um limite. A nossa torcida é que o Inter consiga fazer essa acumulação dos pontos necessários o mais rápido possível. Outro ponto importante, o Corinthians passa por um surto de Covid, 10 jogadores testaram positivo, e o último jogo do Corinthians foi contra o Bragantino na segunda-feira. O Bragantino adversário do Inter no domingo. Ontem o Jason Lisboa conversou com um setorista do Bragantino e os jogadores do Bragantino realizaram os testes PCR, os exames PCR, mas os resultados ainda não foram divulgados. Então estamos esperando os resultados dos jogadores do Bragantino. O time do Maurício Barbieri pode ter alguns desfalques para o fim de semana, já que enfrentou um Corinthians com casos de Covid. Tem a segunda melhor campanha do retorno, Red Bull Bragantino. O Barbieri faz um grande trabalho por lá e é uma das grandes recuperações aí do Campeonato Brasileiro. Red Bull Bragantino, durante boa parte do primeiro turno, foi lanterna. Ele é 11º colocado hoje. Ele está na frente do Atlético Paranaense, na frente do Atlético de Goiás, na frente do Vasco. Olha, o Red Bull Bragantino está parelho com o Santos na tabela. É claro que o Santos, nos últimos jogos, por estar focando na Libertadores, colocou time reserva, vem perdendo pontos e tal. Mas para se ter uma ideia, o Red Bull Bragantino tem 1 ponto a menos do que Santos e Corinthians no Campeonato Brasileiro. E o segundo turno é aquilo que o Bruno disse, sendo a segunda campanha do segundo turno, só abaixo. Só perde, exatamente. Se fosse no sistema antigo de Campeonato Brasileiro, de turno, campeão de turno, vice de turno, para fazer semifinal depois, o Bragantino seria candidatíssimo a semifinal até ser campeão brasileiro. E da parte de cima da tabela, é claro que a tabela ela fala por si só, porque ela, ao fim das contas, vai reunir 38 jogos para todos, mas eu gosto muito de me apegar no momento. Para mim, o momento é o que define muitas coisas no futebol. E se pegar essa tabela de momento, e o Silva trouxe esses recortes que o Diogo Rimoli da Itália havia feito, nada indica que nas últimas rodadas algo vai mudar tão drasticamente. O momento do Inter é de 15 pontos nos últimos 15 jogos. Se pegar do pessoal que está brigando ali, brigando por título não, mas do pessoal do G6, apareceria o Inter com 15 pontos em 15 jogos. O Atlético Mineiro com 8 pontos em 15 jogos, o Flamengo com 6, o Grêmio com 6, o Palmeiras com 7 e o São Paulo com 2. Então a diferença ela é muito grande. Se o Inter mantiver
mantiver um momento, nem dúvida tem de ser campeão, porque o momento é de 100% nos últimos jogos, mas se conseguir uma campanha, se o Inter tiver daqui para frente, eu arrisco dizer, 50% de aproveitamento. Olha onde é que eu tô indo naquele cenário do Rimoli. Cenário 2. De fazer 9 pontos. 9 em 18. É isso aí. Se o Inter fizer 50% daqui pra frente, ele é campeão brasileiro. 3 vitórias e 3 derrotas. Ele me mandou aqui atualizado, tá escutando lá em Roma, e o Atlético, o Ravazoli falou, já cumpriu o jogo atrasado. A matemática do Atlético é a seguinte: 15 pontos nos 18 que tem pra disputar. Velho, ele tem que fazer 5 vitórias. Pode perder uma, daqui a pouco fazer 15 nos 18 diante de uma ele tem que fazer com o Inter. 83,33%. 15 e 18 se o Inter fizer 9 em 18. Ah, entendi. Se o Inter fizer 9 em 18, o Atlético Mineiro tem que fazer 15 em 18. Imagina. Seria ganhar todos os jogos exceto um. Por isso que seria interessante pro Inter encordoar mais 3 vitórias já. Não, se ele fizer 3 vitórias, ele é campeão. É campeão. São as 3 que ele joga em casa. O meu recorte é sem embasamento matemático, mas o meu recorte de amostragem é esse. Se o Inter ganhar mais 3 jogos, ninguém busca. Porque todos os outros precisarão fazer sequências que nunca fizeram até aqui. Portanto, precisariam de algo inédito. Então, para mim é isso. Se o Inter conseguir 3 vitórias, ninguém mais chega. 3 vitórias seriam 71 pontos. Para mim, esse é o número-chave. Se o Inter chegar a 71 pontos, os outros não buscam. O número de vitórias pode definir o campeão brasileiro, uma vaga direta na Libertadores e também uma vaga na pré-Libertadores. Eu vou pegar 2 exemplos, Atlético Mineiro e Grêmio. O Atlético Mineiro tem 17 vitórias e 57 pontos. O Inter tem 18 vitórias e 62 pontos. Um cenário pessimista. O Inter perde para o Bragantino e o Atlético ganha do Fortaleza. O Inter ficaria com 62 pontos e 18 vitórias. O Galo ficaria com 60 pontos e 18 vitórias. O Inter empatando com o Atlético Paranaense iria a 63. E o Galo vencendo o Goiás iria a 63, mas com uma vitória a mais. Então o Atlético Mineiro é um adversário perigoso, não só pelo time que tem e não só pela tabela, mas porque tem uma vitória a mais em relação a São Paulo e Flamengo. O Galo já venceu 17 vezes. O Galo tem apenas uma vitória a menos que o Inter. E agora, Oliveira, pegando o exemplo do Grêmio, na briga pelo G4, o Grêmio só tem 12 vitórias. O Flamengo tem 16. O Sport, por exemplo, ganhou 10. O Grêmio ganhou 12. É o problema da série de empates. Aí é o ponto que eu queria chegar. O Grêmio tem a mesma quantidade de vitórias do Ceará no Campeonato Brasileiro. Do Corinthians, do Santos. Do Corinthians, do Santos, do Atlético Paranaense. Isso aí. O Grêmio tem só 12. Aí que tá. O empate no Campeonato Brasileiro, os pontos corridos aqui no Brasil, eles não têm nem 20 anos, tá? Então a gente está engatinhando e aprendendo algumas coisas. Aquela coisa do pontinho fora de casa, ele é válido na exceção, não na regra. O ponto ganho do empate, o 1 ponto do empate, ele está muito mais perto do 0 da derrota do que dos 3 da vitória. É isso que os times não conseguem entender. Por que o Atlético Mineiro é o time que vai ganhar de todos, exceto do Inter, nesse momento, no critério de desempate? Porque ele empata muito pouco. E por que ele empata muito pouco? Porque ele vai para o tudo ou nada. O Atlético Mineiro vai para aquilo que o Abel foi no Grenal. Perder o jogo, parceiro, de 1 ou de 2, não me interessa. Eu vou para cima que nem um maluco. Ou eu viro esse troço, ou eu tomo 3-0. Esse é o Atlético Mineiro. Ele consegue vitórias malucas e tem derrotas ridículas. Mas ele vai para cima, ele não aceita o empate. Então esse é o modelo que vai te dar o número maior de vitórias. E como o primeiro critério é o de vitórias, o Atlético vai ter vantagem contra qualquer time, exceto nesse momento o Inter. Mas contra os outros 18, exceto o Inter e o próprio Atlético, a vantagem é dele, porque ele empata pouco. Já o Grêmio, na briga pelo G6, ele vai precisar de mais pontos que os outros. Se ele igualar em pontuação, ele perde para absolutamente todos os critérios, inclusive o Fluminense, que vem atrás dele. Se o Fluminense tiver mais 1 pontinho no campeonato, ele passa o Grêmio, porque tem vitória a mais. Se o Inter ganhar do Bragantino domingo, 6h15, é 6h15, né? 18h15.
e depois ganhar do Atlético do Paraná fora, ele volta para decidir o Brasileiro em casa com o Sport, gente. Isso aí. E esse no teu melhor cenário, né? No melhor cenário do Inter. Vai ser difícil tu emendar mais 3 vitórias seguidas. Era essa ponta da fala que eu queria, quando eu disse lá atrás assim, é importante o Inter fazer a sequência agora, porque não há time que consiga o tempo todo ganhar sempre. E o Inter já tem uma longa sequência. 8 seguidas. Só no Brasileiro. Eu tenho a impressão que a maior sequência da história é da equipe do Santa Cruz do Recife, que tem, não me lembro se 26 jogos sem... Mas o Inter tá ganhando e a sequência do Santa Cruz era empates e vitórias, né? O Inter tem sequência só de vitórias, não é isso? Não, sequência de empate é uma sequência estéreo. É o que eu disse pra sequência do Grêmio, quando o vice-futebol Paulo Luz vinha, olha, estamos a tantos jogos invictos e não sei o que. Isso é estéreo, cara. Não serve pra nada. Se tu perder um número X e ganhar outro número X, tu vai somar mais pontos que empatar. Então, sabe, mas estamos invictos. Não, tá aí a campanha. Agora não tem, quer dizer, tem que fazer 100% de aproveitamento e rezar uma missa para cada time perder. É a lei do Luxemburgo. É a lei do Luxemburgo. De 5 jogos, se você empatar os 5, tô invicto. Beleza, ganhou 5 pontos. Se ganhar 2 e perder 3, mas eu perdi mais que ganhei. Tem 6 pontos, parceiro. É melhor. É melhor ganhar 2 e perder 3 do que empatar os 5. Bem, são 11 da manhã, mais 35 minutos. Nós estamos debatendo o futebol no Ganhando o Jogo. A gente vai fazer um intervalo só para confirmar. É Bragantino em casa, Atlético do Paraná fora, Sport em casa, Vasco fora, Flamengo fora, lá no dia 21, e depois o dia 24, aquela noite de quarta-feira, né? Corinthians em casa. Corinthians em casa para fechar. Eu tenho um sentimento que a história que vai ser contada do título será antes desse jogo do Corinthians. É bem provável que sim. É bem provável que sim. Porque tem 4 pontos. Se ele mantiver esses 4 pontos, já basta. Se ele mantiver esses 4 pontos, o Inter se sagra campeão na penúltima rodada contra o Flamengo no Rio. Que é no dia 21. Eu acho que contra o Vasco o Inter firma o caneco. Levanta a taça? Não vai dar taça lá, mas vai se matematicamente seria uma coincidência daí, né? Campeão. 79, né? É o último. Eu acho que matematicamente, projeção cada um faz a sua, é claro, mas matematicamente eu tô apostando na penúltima rodada. Flamengo e Inter no Maracanã. Nessa rodada em que o Inter pega o Vasco fora, o São Paulo pega o Grêmio na Arena. Os ouvintes estão participando, mandando seus recados. Depois do intervalo, a gente começa a atender. Fala, Magno. Só conjecturando. Ganha do Bragantino. Por favor, hipoteticamente, não estou dizendo que ganhou do Bragantino. Ganha do Bragantino, empata com o Atlético em Curitiba, aí o Flamengo depois. Não, aí é o Sport em casa aqui. Perfeito. Aí ganha do Sport no Beira-Rio e aí é o Flamengo, né? Não, mas se ganhar do Bragantino e do Atlético, ele ganhando do Sport é campeão. Eu acho que não ganha do Atlético lá. Esse jogo é encrespado. Tá, mas ganha agora. Ganha os 2 jogos em casa que tem, Sport e Bragantino, e esse empate com o Atlético pode decidir o título do Flamengo, é isso? Não, com o Flamengo sim, porque aí teríamos apenas mais 3 pontos a disputar na sequência, e se o Inter mantiver 4 pontos à frente dos demais... O Flamengo é penúltima rodada. Penúltima rodada. E tem o Vasco também no Rio. No turno, com Eduardo Cudê, o Inter emplacou 4 vitórias consecutivas. Contra Bragantino, Atlético Paranaense, Sport e Vasco. Ter ganho do Bragantino fora 2-0, ganhou do Atlético no Beira-Rio 2-1, ganhou do Sport fora 5-3 e ganhou do Vasco no Beira-Rio, se não me engano, por 2 ou 3-0. A sequência é tão boa que se o Inter ganhar, ele se torna recordista dos pontos corridos em número de vitórias acumuladas consecutivas. Maior que a campanha do Jorge Jesus no Flamengo. Isso é um dado assim que tem alta significação. Tá empatado com o Flamengo. Sim, já igualou, mas se ganhar do Bragantino, passa. O trabalho do Abel nesse sentido é um trabalho que é completamente... Imagina, o Inter gosta de sofrer, né? Não, ninguém gosta de sofrer. Não, o Inter gosta. O cenário, olha, analisando isso aí tudo, o cenário mais pessimista de todos, o mais pessimista é jogar por um empate contra o Corinthians na última rodada. Se o Inter tivesse contratado o Thiago Nunes ou o Roger, um técnico moderno, antenado,
Já era campeão brasileiro, foi contratar um defasado, agora tem que estar brigando por ponto aí, faltando 6 jogos. Eu sei que tu tá querendo... É brincadeira, isso é gostar de sofrer. Por que contratar um defasado? Se tivesse contratado um cara, o Thiago Nunes, ou tirado o Fernando Diniz do São Paulo, já teria sido campeão. Tu tá sendo engenheiro de obra pronta, não vem com essa conversa. Eu vou pegar um iogurte. Qual é a garantia que um outro técnico também não tivesse feito a campanha? Isso era difícil, é muito subjetivo isso. Cara, eu te deixei a deixa. Eu te deixei a deixa. Eu te deixei a deixa pra chamar o intervalo. Então vamos pro intervalo. Vai tomar o teu café e volta aqui que nós vamos conversar direitinho. Já voltamos. Marcar agora 15 para o meio-dia, nós estamos de volta aqui pela Rádio Guaíba com o Ganhando o Jogo em nome do Banco Banrisul. Resolva o que quiser sem precisar sair de casa com o Banrisul Digital. FTEC Centro Automotivo, troca de óleo, revisão, geometria 3D, ar-condicionado, freios e suspensão. Promoção para os guaibeiros, 15% de desconto para o pagamento à vista. Quer saber o preço da sua revisão? Acesse o site ftecmecanica.com.br. Atendimento das 7h30 até às 18 horas, sem fechar ao meio-dia. Aos sábados das 7h30 às 12 e o fone é 3907-1743. O WhatsApp é 98215-2996, lá na Avenida Cairu, 1447, no bairro São João. FTEC Centro Automotivo, excelência em manutenção. Aqui atendo 2, 3 recados e a gente volta pro debate. O Cristiano Silva disse que o Flamengo essa temporada ganharia tudo. Disse? Bom, aí é difícil a gente lembrar, a gente não lembra tudo que disse. O nosso ouvinte é o Renan. Me enganei, Renan. Final 23-13. Me enganei. Não, o Flamengo é uma decepção, todo mundo pensava isso. Se eu disse, eu me enganei. Todo mundo. E aí? E falasse de que o Inter gosta de sofrer, fez a brincadeira do Abel. A dona Jussânia comprova a ideia que o Colorado gosta de sofrer pelo jeito. Olha o que ela tá dizendo. O meu cenário: ganha do Bragantino, empata com o Atlético do Paraná, ganha do Sport, entrega pro Vasco, empata com o Flamengo e empata com o Corinthians. Começa bem e vai ficando tempo. Nossa, mas isso aqui tô te falando, cara. É uma judiação, uma depressão. O torcedor do Inter. Dá uma para lá, me ajuda aí. Dá, né, nesse cenário que ela propôs aqui, dá pra ganhar o título. Ganha do Bragantino. Empata com o Furacão. 4 pontos. Ganha do Leão. 7. Entrega pro Vasco 0. Empata com o Flamengo 1. Vai pra 8. Empata com o Corinthians. Vai pra 9. Somos 3, né? É sofridinho, né? Mas aí não tem as 3 vitórias, consegue com os 9 pontos. Tem 2 vitórias e mais 3 pontos com 3 empates. Dá 9. Mas a dona 9 pontos, tem que somar 9 pontos em 18. Mas aí pode perder nos critérios pro Galo. Número de vitórias. Não, ela tá dizendo o contrário, ela socorreu aqui, ela tá dizendo que o Vasco entrega. O Vasco, que o Vasco vai entregar pro Inter. Aí é campeão contra o Vasco. Aí é cenário de campeão. Aí é campeão contra o Vasco. Não, a senhora estava num sofrimento aí que eu até me espantei. A senhora é tão positiva, guerrilheira. Não, mas aí agora tá. E o Inter pode enfrentar o Vasco já livre do rebaixamento. O que seria bom pro Inter. O Vasco hoje é 14º com 36. O Vasco está 4 pontos Colorados acima. Torçam para o Vasco. Aliás, o Vasco perdeu a chance de ganhar do Palmeiras. A dona Cris Colorada, que é fã do Cristiano, diz: até o Cris erra, diz ela. É uma coisa. Não, o Flamengo, é difícil, mas acontece, Cris Colorada. O Flamengo enganou todo mundo. Essa temporada de 2020, 2021, eu me enganei redondamente com o Grêmio e com o Inter. Eu não acreditava no Inter e acreditei demais no Grêmio. Cheguei a dizer aqui neste programa que o campeonato estava desenhadinho pro Grêmio. E de fato, pela tabela e pela classificação estava. Mas o Grêmio jogou bem menos do que poderia. Ouvinte de todas as manhãs, a dúvida é saber se é ele que participa mais ou o Cássio Amaral. O nosso Wagner Saraiva diz: sinceramente, eu sou colorado, todos sabem, mas pedir para o time do Grêmio vencer o Flamengo, que não ganha há anos, é brincadeira. Um abraço. Não, futebol é futebol. A gente estava falando há pouco que nos enganamos com o Flamengo. Às vezes o Grêmio é uma grande força do futebol nacional. Já ganhou o campeonato dentro do Maracanã em cima do Flamengo, em Copa do Brasil e tudo mais. Pode ir lá e ganhar. Mas a bola que está jogando não indica, não recomenda uma confiança nesse sentido. Há pouco eu li um tweet aqui do Sérgio Xavier, que é... Serginho? Da Sport TV, trabalhando na Placar agora, deixa eu ver se eu acho aqui. Serginho foi editor da Placar e é gremista, né? Jornalista esportivo, é gremista, tá militando. Participou com a gente do Guaíba FC no último sábado. E uma grande exato, humana. E ele botou aqui no Twitter que não é que o time vai entregar. Mas um jogo como esse, tu não vai ter uma exigência, o técnico não vai cobrar como se fosse uma decisão que valesse 3 pontos fundamentais para alguma coisa. Até valem 3 pontos para buscar uma classificação dentro do Brasileiro, para Libertadores. Mas tu não vai morrer, como a gente costuma dizer.
Então, acho que... Não acredito que o Grêmio, vou entregar. Não, o Grêmio vai jogar. Vai jogar. Vamos ver o que vai dar. Vai jogar. Não vai... Pode até se esforçar, mas não vai ser aquele esforço se fosse a partida contra o Palmeiras, decisão da Copa do Brasil. É que é muito relativo também esse conceito, né? Assim, a gente fala que o Grêmio não vem num bom momento, não vem demonstrando um futebol qualificado para o enfrentamento com superioridade sobre o Flamengo. Acho que não entra assim, até entra como um pouco desfavorecido pelo que vem apresentando nas últimas rodadas. Acho que falar, entregou para o Flamengo, acho que é meio relativo, porque o Grêmio também não está no seu melhor momento. Se perder, também não vai surpreender, ao meu ver, assim. Depende de como é que vai ser a derrota, né? Não pode ser 5-0 e... Não, o Grêmio também não tá. O Grêmio patina muito, oscila muito. O Grêmio no turno quase ganhou do Flamengo. Na largada, né? Abriu 1-0 e no jogou final do melhor. jogo o Flamengo só empatou por conta de um pênalti polêmico do Kahneman. Até parecido com o do Grenal. Aí, se não me engano, o Gabigol empatou de pênalti. Um dos vários empates do Grêmio ao longo do campeonato. Lendo o noticiário do Flamengo, o Flamengo pode emprestar o Michael para um clube árabe. Está vendendo o Everton Ribeiro para o Al Nassr. O Léo Pereira, zagueiro, negocia com o Besiktas. E o atacante Yuri César, que estava no Fortaleza, foi negociado. Então o Flamengo já reformulando parte do elenco, quem sabe já pensando em 2021. Estranha a política. O Flamengo não é o objeto do nosso trabalho, mas ele joga com o Grêmio. Mas assim, no sentido geral, estranha a política do Flamengo. O Flamengo não tem um novo técnico, não tem um projeto claro para depois do campeonato e já está mudando o grupo. Ela não é estranha. Ela é que 80% dos clubes da Série A pratica. Uma política assim. De vender jogadores antes de terminar a temporada. É que teve polêmicas também relacionadas, polêmicas fortes, né, com o vestiário do Flamengo, algumas divisões e a tentativa de controle do vestiário por alguns jogadores mais experientes e compreendendo que merecem ser mais valorizados, e aqueles que são mais jovens e às vezes, na visão deles, levam o clube nas costas, não são tão reconhecidos ou têm tanta influência. Inclusive com essa questão de gestão de pessoas, foi bastante discutido, teve um Twitter que fez revelações e acabou em coluna de fofoca, em festas, que alguém não era convidado, que um grupo era coordenado por outro, por aquele. Então foi bastante complexo esse momento e o grupo dos novos contra o grupo 85. E também tem o grupo dos Gs, né? Que são grupos assim bem divididos. E dentro do vestiário é bastante complicado quando você tem grandes personalidades fazer essa gestão. Agora, é que eu te falo, isso 80% do futebol brasileiro é assim. Dirigente começa uma temporada com um grupo, demite o treinador, contrata outro com um perfil completamente diferente. O Flamengo fez isso. O Flamengo do Jorge Jesus ganhou Libertadores, ganhou o Campeonato Brasileiro. Olha, cantado em prosa e verso, e merecidamente. Tinha um super time também. Mas a gestão foi ruim. Aí o Jorge Jesus vai embora, Domenech Torrent. Aí tá aí, e aí? Não deu certo, agora eu quero o Rogério Ceni, que não vai dar certo, vai embora, vai terminar o Brasileiro, vai embora. Mas vou dizer uma coisa, o Flamengo ele jogava, também não era nada confiável, mas ele jogava melhor com o Dome do que com o Rogério Ceni. Pode ser, mas tinha racha com os jogadores ali. Não, claro que tinha. Aliás, é importante dizer o seguinte, os últimos jogos do Jorge Jesus já não foram bons. O Flamengo teve dificuldade para ganhar do Fluminense no Campeonato Carioca e chegou a perder um turno pro Fluminense jogando um futebol fraquinho. Ele foi ser campeão carioca fazendo um gol com o Vitinho, que a bola desvia no meio do caminho, aos 40 e tantos do segundo tempo. As coisas com o Jesus esse ano já começaram a dar uma caída, teve uma queda de rendimento. Agora, depois das trocas piorou. Eu gosto do Ceni, acho um projeto de grande técnico. Ele não conseguiu acertar a mão no Flamengo ainda. Eu acho que o Jesus viu que a barca não ia vingar e a primeira que apareceu ele se mandou. Tem dois aspectos aí. O Papito parece ter sido o cara que melhor soube neutralizar o time do Jorge Jesus. O Inter com o Flamengo do Jesus, o Inter, olha, deu um calor nos caras. E ele tava com o Fluminense no começo da temporada. O Papito e o Galhardo. E outra coisa. Não, mas daí o Bahia também tocou 3-0 em Salvador, neutralizou. O Emelec ganhou. O Emelec ganhou no Equador. O Atlético Paranaense eliminou aquele Flamengo numa Copa do Brasil. O Jesus me socorram, e ele começou a temporada mais tarde. Por conta da... Se não me engano, foi durante a Copa América. Por conta do Mundial. Sim, ele teve que arrumar um time, né? Que o Abel deixou os cacos no Flamengo. E aí ele treinou um mês durante a Copa América.
O Flamengo começou a temporada atrasado porque teve o Mundial, teve a decisão com o Liverpool e tudo mais, mas ele começou ano? Ele começou a temporada ganhando do Del Valle, não foi? Na Recopa. Na Recopa? Sim, na Recopa sim. Na Recopa foi campeão sim. Carioca. E ainda era o Jesus, né? Depois que ele saiu. Não, e ganhando do próprio Fluminense também. O Fluminense ele equilibrou alguns jogos com o Flamengo, mas o Flamengo ganhava todos. Aquele que o Fluminense ganhou foi nos pênaltis, se não me engano. Isso. Teve uma vitória do Fluminense contra o Flamengo, que foi um jogo de reserva justamente por isso. O Flamengo estava voltando do Mundial. O Fluminense equilibrava assim de bloquear as ações, mas o Flamengo ganhava igual, como ganhava de Botafogo e Vasco também. Eu acho que o problema do Flamengo esse ano, entre outras coisas, principalmente os bastidores, teve muito dirigente crescendo a unha, dirigente que estava por acaso ano passado e acabou entrando junto ali ou querendo pegar o mérito de Jesus e jogadores, e que esse ano, quando precisou aparecer, sucumbiram. Não, foi que o Marcos Braz foi um que virou vereador, né? Claro, o principal tenha sido ele, talvez. Time vencedor tem muito disso, tem muito cara que tá ali por acaso, que não sabe nem como é que caiu de paraquedas ali, mas caiu, e que resolve depois querer colher para ele os louros da vitória, e que não passa de um peso de papel. E quando precisa assumir a responsabilidade de fazer algo importante, aparece a incompetência, né? E nesse sentido de gestão, o Flamengo já tinha problemas, né? Essa boa fase antes da chegada de Jesus, a gente fala, é claro, com todo o significado, né, das conquistas, do que foi feito, né, mas ao mesmo tempo já tinha problemas que se falava, como é que vai se justificar esse elenco, sabe, o investimento, em alguns momentos, né, a supervalorização de alguns jogadores, que até na temporada que o Jesus também sai um pouco pela demora de decisão na valorização dele como profissional, então ele insiste em negociar com outros clubes porque ele vê, olha, eu tenho um teto, esse teto aumentou bastante, porque eu conquistei algo que aqui é bastante complicado para os técnicos que estão em atuação, não só os brasileiros, mas também os técnicos que vêm de fora, eu quero essa valorização, eu busco, e já colocando até, estipulando meta de produtividade e uma renovação, já instituindo que isso seria obrigação se caso renovasse, então tudo isso já vinha, né, de uma maneira complicada, de uma gestão de gastos bastante expressiva e que não se justifica se não conquistar nada esse ano, que era o que deveria ser projetado, porque essa boa onda, que a gente fala, o Grêmio teve, né, os times, eles passam, o Cruzeiro teve, olha onde está pela má gestão, tudo isso acaba influenciando, e o Flamengo já tinha isso, só que com os títulos, isso foi esquecido pela valorização e pelo dinheiro que entrou dessas competições, mas que esse ano, não tendo competições, não tendo essa renovação, né, esse dinheiro entrando em caixa, não tem muito o que fazer. Não, dá pra dizer assim, não sabe porque ganhou da outra vez. Uma informação do site Globoesporte.com, mudando o rumo do programa, o Botafogo de Ribeirão Preto contratou Paulo Pelaipe para comandar o futebol em 2021. Paulo Pelaipe, que trabalhou no Coritiba nessa última temporada. Acabou de cair pra Série C. Em 2020, exatamente. Oeste, Botafogo de Ribeirão Preto, Paraná e Figueirense, os rebaixados na Série B. Na segunda divisão ainda vamos descobrir amanhã o campeão entre América Mineiro e Chapecoense. Uma curiosidade, ontem o meio-campista Alê do América Mineiro deu uma entrevista dizendo, o meio-campista do América Mineiro disse que a Chapecoense merece o título porque os jogadores da Chape estão com salários atrasados. Isso, obviamente, repercutiu em Belo Horizonte. E o Juventude entra em campo amanhã, 9h30, contra o Guarani, no Brinco de Ouro da Princesa. Juventude vencendo, sobe para a Série A, empatando, seca o CSA, que pega o Náutico em Recife. E o Juventude perdendo, seca o CSA e o Avaí. O Avaí pega o América Mineiro em Belo Horizonte. Com narração da Rádio Guaíba. Com transmissão da Rádio Guaíba. Vamos contar essa história que oxalá seja de classificação à primeira divisão do nosso representante de Caxias do Sul. Uma vitória coloca o Juventude na Série A. Juventude depende das próprias forças. O Guarani não tem mais o que fazer na competição, está no meio da tabela. Vamos para o Guaíba Notícias? Espero não zicar a classificação, viu, Zeldo? Mas por que, Magno? Vão dizer, agora vamos fazer o jogo, aí o Juventude não ganha. Eu tenho medo disso. Tem um membro da equipe... Hein, Magno? Tem um membro da equipe que está secando o Juventude com todas as forças. É? Com todas as forças. Que barbaridade. Quem? Daniel Fabiano Zucco, que é torcedor do Caxias. Ele vem de camisa do Caxias e tudo. O gringo é farroupilha, né? Farroupilha. O Zucco estará amanhã na nossa jornada secando o Juventude. Bem. Tem que subir alto o hino do Juventude amanhã, o Zucco, hein? É, isso aí. E na hora do gol, mete um gás na torcida da papada.
Vamos, Jaconeiro. A gente vai fazer rapidinho o intervalo para o Guaíba Notícias, edição do meio-dia, e já volta com o Ganhando o Jogo pela Guaíba. Agora, meio-dia, mais 6 minutos, Ganhando o Jogo está de volta pela Rádio Guaíba, aqui sempre em nome do Banco Banrisul. Precisamos manter os cuidados no verão, use o app Banrisul Digital para resolver o que quiser sem sair de casa. Banrisul Digital. Ponto dos Cafés, deliciosas bebidas quentes ao simples toque de um botão, variedade de máquinas para atender a todas as necessidades da sua empresa. Marque uma visita pelo 3325.009 e conheça o site pontodoscafés.com.br. Obrigado ao Carlos Elias Atari, esse aqui tá sempre com a gente. Ele disse assim que mandou um link e disse que é os cuidados do Cristiano Silva. Não sei do que é o link aqui, mas muito obrigado, Carlos. Depois ele vai acessar o link para ver. Independiente Del Valle na Libertadores, no fundamento passes certos e finalizações, tem melhor aproveitamento que Grêmio e Flamengo. É o que está dizendo o nosso ouvinte Renan. Veio, é o mesmo Renan que estava antes aqui. Esse outro aqui, vamos ver como é o nome dele, é o nosso glorioso Luiz. Analisem o Grêmio nesse cenário: vitória contra São Paulo, pênalti sonegado; vitória contra o Flamengo, pênalti mal marcado; empate no Grenal, pênalti mal marcado. Seriam 7 pontos a mais. O Grêmio seria ou não um candidato ao título? Luiz Monticelli, ele é gremista e é guaibeiro, sempre, diz ele. Obrigado, Luiz. Luiz, vamos acrescentar nesse cenário: Grêmio e Bahia. Bahia teve um gol mal anulado, tira ponto do Grêmio também. Cara, a arbitragem brasileira é ruim. O Grenal do turno, a falta no Thiago Galhardo. Eu acho que a questão do Grêmio não é a arbitragem. A arbitragem é ruim, cara, pra todo mundo. A questão do Grêmio é a sua própria incompetência. Exato. Não é a arbitragem, não. Exatamente. O Oliveira matou a charada no primeiro bloco. É bem por aí mesmo. O Grêmio deixou a desejar nesse Campeonato Brasileiro. E olha que eu acreditei no Grêmio até o Grenal. Porque a rodada tava muito boa, pra Inter ou pra Grêmio. E o Grêmio venceu o Clássico até 43 do segundo tempo. O Grêmio, com a vitória no Grenal e vencendo o Flamengo, viraria um forte candidato ao título. Entraria de fato na briga. Como perdeu o Grenal, já dá pra praticamente tirar o Grêmio da briga do título. Um resultado, por mais que seja apenas de um gol de diferença, placar mínimo, ele tem um efeito devastador gigantesco, né? O Grêmio empatava com o Inter até os 52,5, 53. O Grêmio ganhava o Grenal até os 44. E ganhava até o finalzinho, né? E tava ali aquela aura de felicidade, os caras do Grêmio. Aí, 2-1, a remontada mudou completamente. Sabe que é interessante que aquele cruzamento do Cuesta pro gol do Abel já aconteceu várias vezes ao longo do campeonato. O Cuesta, ele pega muito bem na bola. É aquele cruzamento que sobe e cai rapidamente, buscando alguém no segundo pau. O Cuesta tentou essa bola várias vezes. E até o Grenal não tinha dado certo. O Inter já tinha conseguido finalizar, mas não tinha marcado gol ainda. Pelo menos eu não lembro de um gol do Inter com cruzamento do Cuesta. E foi acontecer logo no Clássico Grenal. Curiosidades da bola. Aí tem duas coisas, né? Uma daquele gol e uma do jogo como um todo. Aquele gol demonstra e denota uma falha tática gigantesca do Grêmio. Porque aquele gol não tem polêmica de arbitragem. Aquele gol é legal. Então não dá para colocar na responsabilidade do juiz. Aqueles avanços do Cuesta pela esquerda para cruzar, como o Bruno disse, isso aconteceu 800 vezes. Não foi a primeira vez, não foi um elemento surpresa do Cuesta no Grenal, isso acontece sempre. O Cuesta, essa jogada é uma característica dele, talvez lembrando os seus tempos de lateral esquerdo. Então não era surpresa alguma. E o Cuesta arranca absolutamente sozinho. Não tem ninguém no meio-campo do Grêmio, nem sequer perto do Cuesta. E aí ele cruza e há na área 5 jogadores do Inter contra 3 do Grêmio. E na segunda trave o Abel entrando sozinho, o Abel Hernandes. Então esse gol denota uma falha tática do Grêmio que é clamorosa. E para efeitos de tabela, o gol da virada do Inter, o gol do Edenilson de pênalti, é o que deixa o Inter com toda essa vantagem no Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque se o jogo tivesse empatado, tivesse ficado no 1-1, o Inter teria 60 pontos. O Inter tendo 60, o Flamengo também dependeria só dele para ser campeão. Porque ele, se vencer o jogo de hoje, vai a 58 e teria o confronto direto na penúltima rodada, poderia passar e ficar um ponto à frente. Aquele gol do Edenilson é o que fez o Inter, é o que faz o Inter depender apenas das próprias pernas para ser campeão brasileiro. Tem uma notícia que saiu aí
do incremento da Conmebol para a Sul-Americana e aumento no valor. A quantia a ser distribuída nas diferentes fases do torneio aumentou em 47 milhões de 47 milhões e 200 mil dólares para 58 milhões 960 mil dólares, o que representa um aumento de 25% em relação a 2020. Tá ficando bacana a Conmebol também em premiação. Eu gosto da Conmebol, da Sul-Americana. Primeira fase, 7 milhões e 200 mil dólares. Fase de grupos, 28 milhões e 800 mil dólares. Oitavas, primeira fase, 7 milhões e 200 mil dólares. Oitavas, 8 milhões de dólares. Fase de grupos, 28 e assim vai. E, cara, daqui a 7 pouco... milhões, o dólar tá quanto agora? Tava 5,25, né? 7 vezes 5 vai dar 35 milhões na primeira fase? Tá aqui, na primeira fase, 7 milhões e 200 mil dólares. Vai ter o novo formato da Sul-Americana no que vem. Oitavas, 8 milhões de dólares. E essa... Aí vai pra... Hã? Como é que é? Como é que é? Bom. A gente não tá conseguindo. Alguém vazou aí. Mas é que a Sul-Americana mudou, ou vai mudar a forma de disputa pro próximo ano. No caso, para esse ano, para 2021, né? Ela vai ser muito parecida com a Liga Europa, em relação, inclusive, a ter uma fase de grupos inicialmente. E já acontece há 2 ou 3 anos, o terceiro colocado de cada grupo da Libertadores entrar numa fase avançada da Sul-Americana. Olha aqui, isso vai continuar acontecendo e o ano que vem vai ter também fase de grupos, não vai ser só mata-mata como era até então. A Libertadores é assim, ó, na primeira fase são 350 mil dólares por jogo. Segunda fase, que é a pré-Libertadores, tá? Segunda fase, 500 mil dólares por jogo, e a terceira, 550 mil dólares por jogo. Na fase de grupos, 1 milhão de dólares por jogo para cada time participante. 1 milhão de dólares por jogo. Veja, antigamente, isso aí mudou também, porque era 1 milhão de dólares por jogo como mandante. Sim. 5 milhões de reais? Não, continua com... Não, tá aqui, ó, no total 3 milhões. É para cada time participante, mas como mandante. Oitavas de final, mais 1 milhão e 50 mil dólares por jogo. Quartas de final, 1 milhão e 500 mil dólares por jogo. Semifinal, 2 milhões de dólares por jogo. Vice-campeão, 6 milhões de dólares. Campeão, 15 milhões de dólares. A Sul-Americana, primeira fase, 225 mil dólares por jogo. Fase de grupos, 300 mil dólares por jogo. Aí na soma dá 900 mil dólares para cada time. Mesma coisa, mano. Mas aqui eles estão botando ida e volta. Mas aí que tá, a Sul-Americana até hoje ela nunca teve fase de grupos. Esse ano ela vai ter. Então aí que tá esses 300 mil dólares por jogo de mandante, é isso. Cada grupo, vão ser vários grupos com 4 times cada. Ou seja, 6 jogos. Ah, sim, claro. 3 em casa e 3 fora. Não, tá certo. Mas dá 300, mas ganha como mandante. Dólar hoje 5,43. Então a primeira fase, 225 mil dólares por jogo. A fase de grupos, 300 mil dólares por jogo. Oitavas de final, 500 mil dólares. Quartas de final, 600 mil dólares. Semifinal, 800 mil dólares. Vice-campeão, 2 milhões de dólares. Campeão, 4 milhões de dólares. É um dinheiro interessante para quem disputar Sul-Americano. Não, e de um modo geral é uma fonte de receita que vai fazer com que se crie um estímulo imenso para todo mundo que sonha com as vagas da Sul-Americana. Não, tu não sonha, a vaga da Sul-Americana é prêmio consolação, né? Para os grandes, mas para os médios o Defensa e Justiça, campeão agora, tá feliz da vida, não ganhou esse valor porque é a partir desse ano. Defensa e Justiça do técnico Crespo. Por exemplo, o Vasco que hoje está numa posição ruim e que está com dificuldades financeiras de toda a ordem, o Vasco numa Sul-Americana que paga um prêmio desses, ele vai fazer questão de participar. O Vasco caiu pro Defensa e Justiça. O Bahia também caiu. Defensa e Justiça, que é um dos argentinos já garantidos na Libertadores, que começa em fevereiro, março. River e Boca estão garantidos. Eu vi a lista, 32 dos 47 times já estão garantidos. Tem River, Boca, Defensa e Justiça, tem Vélez, tem São Lourenço na pré-Libertadores. No Paraguai, os 4 de sempre. No Chile tem, por enquanto, só a Católica. No Equador é LDU, Barcelona e Del Valle.
praticamente os mesmos times de sempre. Na Copa Libertadores da América tem um peruano, que é a novidade, o Cacho, alguma coisa assim, que é um time desconhecido. Mas no mais são os principais times. No Paraguai é Libertad, Guarani, Cerro Porteño. Tem uma provocação aqui, o Oliveira, que é do Rodrigo Mendes, lá da Vila Ipiranga. Bom dia, uma pergunta para o Oliveira. O Pfeiffer falou esses tempos que a contratação do Luxemburgo pelo Vasco era boa, porque há situações em que é importante um treinador malandro, etc. O que tu acha disso? Pergunta o Rodrigo Mendes para o Oliveira. Rodrigo Mendes, primeiro que foi o nome de um grande jogador, né? Que tem uma quadra aqui na Zona Norte. Baita de um cara, baita de um cara. Muito bom, baita de um cara. Boa quadra. Eu acho que a malandragem, quando é a malandragem no bom sentido, não a malandragem do passar a perna, a malandragem no sentido da esperteza, da inteligência, ela sempre é bem-vinda. Só que não adianta só ela, né? E outra, eu não acho o Luxemburgo um técnico malandro, pelo contrário. Eu acho que às vezes ele morre pela boca, inclusive. Mas está tentando livrar o Vasco do rebaixamento. Não sei se vai conseguir. Tomara que consiga pela grandeza do Vasco, né? A grandeza do Vasco é sempre complicado ver um time desse tamanho na Série B do futebol brasileiro. Saber que já vai ter o ano que vem Cruzeiro e Botafogo, né? Entre outros. Então tomara que ele consiga. Agora, não sei se ele vai ter competência e qualidade para isso. Eu acho o Vasco bem melhor do que o Sport, por exemplo. Tem que ver no campo se o Luxemburgo e os seus comandados vão conseguir fazer isso, né? O seu Freitas faz uma pergunta: de onde vêm os dólares da Comebol? Estádios vazios? Olha, seu Freitas, ele é de São Leopoldo, é guaibeiro desde a fundação da rádio. Patrocínio? Muito obrigado. Olha... As cotas de patrocínio da Comebol são milionárias e estão sempre cheias. Basta ver placas de publicidade, por exemplo, nos estádios dos jogos da Libertadores Sul-Americana. É gigantesca. É pneus, fabricante de carro, é cerveja, é banco, é o mundo inteiro. Por exemplo, tem aquele canal, são 10 na verdade, né? 10 canais lá do Catar, que eu acho que é da Al Jazeera. Eles compram direitos da Copa Libertadores. Magno que comprou o pay-per-view da Libertadores, essas coisas. Aqui uma informação, o Carmelito Bifano me manda o link. Todos os testes de Covid do Bragantino deram resultado negativo. Bragantino, próximo adversário do Inter. Contextualizando, para quem não pegou a primeira parte, Corinthians e Bragantino jogaram segunda-feira. Corinthians, um dia depois, teve 10 casos positivos para Covid. Bragantino realizou os testes, como é o protocolo do Campeonato Brasileiro. Todos os testes deram negativos. Técnico Maurício Barbieri não terá desfalques para o jogo do domingo. Tem um ouvinte que fez uma observação em cima disso lá no começo do programa e eu achei interessante a observação que ele fez. E ele colocou aquelas mãozinhas, os dedinhos assim, apontando para eu ler. Zé, por favor, lê. Não adianta testar jogador que teve contato com atleta contaminado antes do prazo de 5 a 6 dias. Que perigo colocar esse Bragantino para jogar conosco agora, diz ele. O teste deveria ser feito amanhã e o resultado antes do jogo. O que ele está sugerindo... Foi feito ontem e o resultado saiu hoje. Ou seja, para o jogo do Inter, no domingo, o Bragantino não tem desfalques por Covid. O que ele está sugerindo aqui é que pode acontecer de um período de sem cobertura de exame, como aconteceu com o Valdívia no jogo do Avaí. O que ele está sugerindo é o que todo mundo avisou que ia acontecer lá no início do Campeonato Brasileiro. Com os jogos acontecendo de 3 em 3 dias, de 4 em 4 dias, não há protocolo de segurança que resolva, como de fato isso ficou provado. E no caso do Valdívia foi outro problema. No caso do Valdívia, como os jogos acontecem de 3 em 3 dias, ele teve um teste para entrar em campo contra o CSA e deu ok. O problema é que durante esse jogo saiu o resultado do teste do jogo seguinte, que era contra o Juventude. E aí ele não pôde jogar. A questão do Valdívia não era igual a essa, não. A do Bragantino é diferente. Agora, se os jogos são de 3 em 3 dias, e os clubes aceitaram esse protocolo no começo, né? Eu assisti vários jogos nas minhas férias, tirei 15 dias de férias e vi muitos jogos, principalmente do Campeonato Brasileiro. Prestei muita atenção no jogo Inter e São Paulo e no Clássico Grenal e já vinha prestando atenção também nos outros jogos do Inter. E eu vou dizer algo aqui que pode parecer forte, mas é uma conclusão que eu estou chegando. O Inter não tem um atacante tão bom e tão promissor desde Nilmar.
E eu falo de Yuri Alberto. Ele é titular, né? Titular absoluto. Olhando o Yuri Alberto, tu vê um cara que sabe concluir, um cara que dá jogo, inteligente pra jogar, não tem a velocidade do Nilmar, mas é um atacante muito competitivo. Mas ele é veloz. E ele é veloz. Eu acho que há muito tempo o Inter não tem um atacante tão promissor. Eu tava buscando aqui, na minha cabeça, os últimos atacantes do Inter, e eu lembro do Leandro Damião em 2011, que teve uma fase fantástica com mais de 40 gols. Mas eu acho que o Damião é um caso à parte. Desde Nilmar, eu não lembro de um atacante tão promissor, jovem, vestindo a camisa do Internacional. Tyson? O Tyson, quando surgiu, ele era um jogador mais de lado. Eu me refiro ao atacante-atacante. Nilmar, mesmo com a característica de velocidade, era um atacante-atacante quando surgiu. E até hoje não, até se aposentar o Nilmar foi. Em 2015 o Nilmar fez parceria com o Lisandro Lopes. E até quando o Aguirre colocou o Nilmar aberto e o Lisandro por dentro, ou vice-versa, o time não funcionou naquele jeito. Tem várias pessoas. O finalizador dos últimos anos, o finalizador é Nilmar e Damião. Yuri, se tudo ocorrer o que está se desenhando, vai igualar ou até superar isso aí. O Tyson é uma excelente lembrança, mas eu acho que Tyson, Nilmar e Yuri Alberto são diferentes. O Damião era oportunista, mas não tinha essa dinâmica de jogo, de sair da área, por vezes fazer inversão de posição, dar uma assistência, se recolocar para receber na frente. O Damião era um cara eminentemente definidor e que tinha uma força boa, uma arrancada às vezes de uma jogada pessoal, mas basicamente era isso. Esse jogador é um pouco diferente. Ele tem uma outra característica que ele te oferece mais alternativas de um jogo coletivo. Me lembra muito o Nilmar. Eu ainda acho que eu acho que eles não são iguais. Eu acho que eles têm algumas diferenças. Mas Passo Amaral me lembra aqui o Pato, mas eu não vou colocar o Pato nessa aí. Pato no Inter? Não, o Pato sim. O Pato quando surgiu era isso aí. Mas quanto tempo durou? Luiz Adriano. Não, durou milhões para o Inter, depois que ele desandou. Mas mesmo na Itália... Falando jogando não, mas ele na Itália foi artilheiro. Ele meteu muito gol. Não, mas é que tem o seguinte... Inter, não, mas tu quer pegar no Inter? Tá bom, pega o Inter. O Pato foi campeão do mundo. Não, mas nós estamos falando de características do jogador. E o Yuri Alberto ainda não foi campeão de nada. Não, se a questão é título... Se desenhar o que está fazendo, como está se desempenhando, se desenhar e a se confirmar... Pode ser superior a Damião e Nilmar. O Luiz Adriano foi campeão do mundo. Vamos ver, esperar o Yuri Alberto. O Luiz Adriano. Então aí a gente vai incluir Tyson, vai incluir outros atacantes de lado também. A gente tá falando de finalizador. Nilmar ou Luiz Adriano? Não, Nilmar. Nilmar. Só que a carreira do Luiz Adriano tá sendo maior que a do Nilmar. Eu também fecho com o Nilmar. Eu não sei se a carreira dele tá sendo maior que a do Nilmar, não, viu? Nilmar era muito diferente. Nilmar tem Copa do Mundo. Nilmar é outra prateleira. Nilmar foi melhor, sim. E eu acho que o Yuri pode Nilmar, atingir essa prateleira do Nilmar. Na sua carreira, ele preferiu ganhar dinheiro. Tudo bem, não dá pra condenar. Foi pro mundo árabe lá e tal. Mas tudo bem, o Luiz Adriano jogou no Milan, jogou no Shakhtar. O Nilmar também. Nilmar jogou no Lyon, jogou no Villarreal, aqui no Brasil jogou no Inter, no Corinthians, seleção brasileira. Nilmar tem Copa do Mundo, coisa que o Luiz Adriano não tem, né? Foi 2010, não, Oliveira? A Copa do Mundo do Nilmar? Foi, 2010. Ele entra contra a Holanda nas quartas de final. Ele entra. Os reservas do ataque eram Nilmar e Grafite. Isso tinha aí. Júlio Batista também. Isso aí. Entrou depois que Felipe Melo e Júlio César já haviam cometido o erro capital. Os ouvintes estão mandando muitas mensagens aqui dizendo o seguinte: Zé, lembra o Bruno que tem outro teste na sexta-feira. O Alisson manda isso, inclusive manda foto aqui. E tem mais gente que está falando sobre isso. Vamos ver. Onde é que estão aqui? Esse outro aqui é Rafael Rodrigues. O Bragantino irá testar amanhã novamente, diz ele. Com relação aos exames, pode acontecer o que aconteceu com o Corinthians. Depois do jogo, os exames deram positivo. Isso é um grande risco para os atletas do Inter. Isso é um risco para todos, na verdade, né? Quem fala isso é o Gustavo Leistner. Ele está em Livramento nos acompanhando. Isso aí. Importante participação. O Bragantino informa que terá uma nova bateria de exames na sexta-feira. Resultados devem sair no sábado. Mas o Bragantino já estará em Porto Alegre. O Bragantino viaja sexta para Porto Alegre.
Esse aqui tá dizendo assim, Humberto Garcia: o Yuri Alberto pertence ao mecenas do Inter, deve ser vendido até o final de 21 para recuperar o investimento ou não? Quem é que mandou esse recado? É o Humberto Garcia. Humberto, ele pertence ao Inter, não tem dinheiro do som dali. Boa tarde para quem cresceu vendo Zezinho e Celso. O que vem é seleção. Dali Inter, diz o Leonardo. O Leonardo faz parte, viu, o Zezinho e Celso, ele faz parte do time dos depressivos. Que não acredita em absolutamente nada, mesmo estando escancarado na... Não, mas eu tinha Zezinho e Celso. Eu tô tentando lembrar do Zezinho. O Celso era o Zezinho, aquele do time que na do Dunga. véspera de um Grenal deu uma declaração pro Meneghetti dizendo: a defesa deles é ruim, a defesa do Grêmio é ruim, nós vamos para deitar em cima. E aí esse é o Celso. Esse é o Zezinho. Esse é o Celso, que disse que a zaga do Grêmio era lenta. Não, esse é o Zezinho. O Celso não disse isso, foi o Zezinho. E aí... Não, foi o Celso. O Celso deu uma declaração que a zaga do Grêmio era lenta, que ele ia fazer chover, e o Grêmio ganhou o Grenal de 1-0. Terminou o Grenal e o Danley devolveu a provocação pro Celso. Então são fatos diferentes. Pra mim foi o Zezinho, agora foi o Celso. Mas o Celso é o do time do Dunga, né? Que escapou contra Zezinho, o Palmeiras. Jogava Zezinho e Celso. O Zezinho depois sumiu. Esse Zezinho, não. Zezinho aí trancaram ele no vestiário pra não sair mais de dentro. Naquele Inter e Palmeiras em 99, gol do Dunga, vitória de 1-0, Leão, técnico do Inter, quem bate a falta é o Celso. Eu acho que o Celso cava a falta, ele bate a falta e o Dunga faz o gol de peixinho. Tem um cara do Palmeiras em cima da linha dando condição legal pro Dunga, que eu até acho que era o lateral esquerdo Júnior. Naquela oportunidade, timaço do Palmeiras. Palmeiras em 99, comandado pelo Filipão. Com Paulo Nunes, Asprila. Paulo Nunes e Pena no ataque, o Asprila. Era um cano esse time do Palmeiras. Teve esse lance do Celso que ele entrou, bateu a falta, e teve um outro jogo que o Celso entrou e o primeiro lance foi um gol de cabeça dele. Agora não tô lembrando qual foi o jogo, mas ele saiu do banco, na alteração ali, foi pra área no escanteio e na corrida a entrada dele em campo, ele foi pra área e já fez o gol de cabeça. Então lembrando que era o Inter do Celso, e o Wagner Saraiva, que é torcedor de arquibancada, tá dizendo assim: foi o Zezinho, inclusive ele apanhou do Scheid, do outro zagueiro, a tarde toda por causa da declaração. Eu não me lembro desses troços, a minha memória não alcança esses fatos aí. Me lembrei agora do jogador Sidmar. Sidmar vem junto, os dois vieram do Matsubara, o Sidmar vem um pouco depois. Ele e o Nilmar. Tem uma confusão que diz que é ele e o Nilmar, não, mas o Nilmar veio antes, o Sidmar, mas o Sidmar vem com mais cartaz e não vingou, quem vingou foi o Nilmar. Inclusive, o Felipe Oliveira, que está assumindo a categoria de base, trabalhou com o Nilmar, trabalhou com o Sidmar, trabalhou com o Daniel Carvalho, o Diogo Rincon, o Mano Menezes era o técnico, foi técnico do Nilmar na base do Inter. O Lisca foi técnico também. E eu quero fazer justiça aqui. Essa semana, quando eu disse os novos diretores, eu falei do Rodrigo Cufal. E eu disse: pai, eu acho que eu conheço. E, na verdade, eu conheço. Ele não é do Twitter, não. O Rodrigo Cufal, eu viajei com ele para Dubai, naquela Copa Dubai com o Inter. Ele estava lá, então eu já conheço de longa data. Boa sorte, ele que vai ser agora diretor também das categorias de base do Inter. Não é leão de arroba, ele disse que nunca teve Twitter. O ouvinte está dizendo certo, que a declaração do Zezinho é o seguinte: Zezinho falou que quem joga Vasco e Flamengo joga qualquer outro clássico. Teria desdenhado do clássico. E que a defesa do Grêmio era lenta. Quem falou foi o Zezinho, que era ponteiro. Celso era centroavante, foi em 99, diz o João Batista de Porto Alegre. Então, estão se manifestando aqui. Esse aqui está dizendo assim: não gostou da minha mensagem? Vamos lá então. O que é a mensagem? Nunca me canso de dizer que esse campeonato de pontos corridos no Brasil é espetacular. Campeonato sempre decidido entre clubes que foram eliminados das competições mais interessantes e com vários jogos entregues entre rivais. Tem gente que gosta. É o Stout que está fazendo essa observação. Eu gosto do pontos corridos. Eu também. Porque mas só um pouquinho, o Flamengo ano passado foi campeão da Libertadores, foi campeão brasileiro. Que papo é esse de ser eliminado? Flamengo foi campeão da Libertadores e campeão brasileiro, acabou? Não tem nada de eliminação precoce. Eu acho que a referência os dois até o final. A referência que ele está fazendo é que tem times que brigam na Libertadores e vão deixando o brasileiro em segundo plano. Aí quando caem da Libertadores se atiram de cabeça no brasileiro. Copa do Brasil também. Copa do Brasil. E em geral os que vencem são aqueles que dão atenção pro brasileiro desde o começo. Vem cá, Tchê, a gente pode debater depois do intervalo, não sei qual será o próximo movimento do nosso âncora, mas eu queria entender o que aconteceu com o Darlan.
O melhor momento do Grêmio na temporada, aquela sequência de 16 jogos, o Grêmio tinha Darlan, Matheus Henrique e Jean-Pierre. E eu cheguei a dizer aqui que Darlan e Matheus Henrique e Jean-Pierre, um estava potencializando o outro. Me parecia um tripé consolidado. E o Darlan perdeu vaga pro Lucas Silva, perdeu lugar para Tassiano e hoje pode perder lugar pro Maicon. E o Matheus Henrique segue jogando. Um colega me disse assim, um colega advogado, né, da outra área, disse assim: Zé Aldo, vocês batem muito no Jean-Pierre. Observa que o Jean-Pierre, sempre que volta, ele leva um bom tempo para retomar, para ficar na plenitude. Ele ainda não está conseguindo ser pleno, não está conseguindo jogar, mas quando ele voltar a jogar o que pode, os outros vão crescer em torno dele, ele vai fazer o time jogar. Então, para tentar entender a leitura do Bruno, ou para tentar contribuir com a observação, há quem acredite que quando o Jean-Pierre estiver jogando a pleno, cresce Darlan, cresce Matheus Henrique, cresce PP, cresce todo mundo. Será que Darlan no time não faz com que o Jean-Pierre cresça também? Só que o Darlan, pra crescer, tem que jogar, né? Ele não pode ficar no banco pro Tassiano. Pois é, esse é o meu ponto. O que passa com o Darlan? Vai jogar contra o São Paulo no Morumbi, tem a vantagem. Eu entendo o Lucas Silva, uma questão estratégica, uma questão tática. Eu compreendo, é contexto. Agora, Tassiano escolhido nos últimos 2 ou 3 jogos e o Darlan no banco. Melhor momento do Grêmio no ano, naquela sequência de 16 jogos, com o Jean-Pierre jogando muita bola. Eu acho que o melhor jogo do Grêmio foi aquele 4-2 no Ceará, que o Jean-Pierre faz gol de falta, dá assistência, mete bola na trave, que eu acho que foi uma atuação exuberante do Jean-Pierre. O tripé no meio era Darlan, Matheus Henrique e Jean-Pierre. Eu acho que o melhor momento do Grêmio na temporada são com esses 3 jogadores. Mas depois... Tem uma vitória madura do Grêmio no Rio contra o Fluminense, 1-0 também, gol do PP, um passe do Churin. Isso o aí. Jean-Pierre foi bem também, o Darlan fez um partidaço. Talvez o Darlan não seja o meio-campista dos sonhos, mas me parece que Darlan estava potencializando o Matheus Henrique Henrique estava potencializando o Darlan e os dois estavam potencializando o Jean-Pierre. Então eu vou pro intervalo agora com uma frase forte. Para mim, eu tenho muitas ressalvas ao Darlan, tá? Eu acho que ele não é aquilo que os gremistas imaginaram que ele pudesse ser. Mas tanto o Darlan quanto o Lucas Silva, e a frase forte entra agora, até o Tassiano, eles estão jogando mais do que o Matheus Henrique. E o Matheus Henrique segue prestigiado no time. Vico de Selba, o Inter tem 80% do Yuri Alberto. A informação é do presidente Alessandro Barcelos para um canal de influencers. Então tá dado o recado, Vico. Muito obrigado pela tua participação. Aliás, Yuri Alberto, parabéns a Rodrigo Caetano também, né? Que foi ele que contratou. Isso é bom a gente sempre frisar, dar a César o que é de César. Contratou Natanael, contratou Trellis, contratou Yuri Alberto, foi lá e trocou Potker por Maurício, essas coisas todas aí. Melhor contratação do Inter na temporada. Yuri Alberto, Yuri Alberto, com certeza. Agora, o torcedor, agora eu falei do Sul-Americano, eu lembrei, tinha torcedor que diria, pega os 45 pontos e depois tenta pegar uma vaga na Sul-Americana. O que será que esse torcedor tá falando agora, hein? Tá faceiro, o cara tá... Não pode comemorar, não tá liberado, pode comemorar. Pode comemorar. E o melhor jogador do Inter na temporada é Patrick. Tu quer tirar a depressividade das pessoas? Não, cara, eu quero só, porque eles gostam muito de ficar com farol em cima de todo mundo, eu fico também com farol em cima deles. Eu sei daqueles que estavam aqui, renuncia Medeiros, Abelão defasado, olha o que o Rodrigo Caetano contratou, não sei o que, tá aí, só vão dar a César o que é de César. Soma 45 pontos pra acabar de uma vez e fugir do rebaixamento. Luiz Haroldo do bairro Camaquã, bom dia. E Ferreirinha da mídia, e o que muitos acham? Ferreirinha tinha que ser titular pra mim hoje no lugar do Alisson. Dizer, uma bola comum. Quem é que disse aí? É o Luiz Haroldo do bairro Camaquã. Beleza, Luiz Haroldo, pra mim Ferreira tinha que ser titular no lugar do Alisson, tá jogando mais. Ou quando entra, o Grêmio joga mais. Que é outro que eu ouvi uma definição esses dias, uma conversa com amigos, enfim, que eu gostei. O Alisson é o falso útil. Qual foi a última boa atuação que teve o Alisson no Grêmio? Eu acho que foi antes da lesão daquele jogo com São Paulo, no Morumbi. Ou seja, 3-4 meses. Desconta o tempo da lesão, pô. Não dá pra ser injusto com ele. Acho que ele ficou no dele um mês e meio, 2, né? Eu acho que se tu somar os 3 anos do Alisson como titular do Grêmio, tu não vai chegar a 20 gols, por exemplo. Eu acho ele um jogador interessante, tá? Eu acho que ele já viveu momentos melhores. Mas hoje...
Eu acho que o Ferreirinha tinha que ser o titular no lugar dele. Eu também acho. E acho que o Alisson não é mau jogador. Não é isso. Mas se atribui ao Alisson. Quando as pessoas, em geral, não conseguem explicar por que elas querem o cara no time, elas dizem, não, é jogador tático. Não é jogador tático. É um jogador que volta para marcar, quer esforçar, tudo isso é verdade. Agora, a contribuição efetiva, ela é muito pequena. Ela é muito pequena. O meio atacante que não faz 4, 5 gols no campeonato, e desde que ele chegou ao Grêmio, ele não teve um campeonato brasileiro sequer com 5 gols marcados. Bem, vamos lá. Eu acho muito pouco. Vamos pro intervalo, são 12h36, nós estamos aqui pela Guaíba com o nosso Ganhando o Jogo, em nome do Banco Banrisul, voltamos já. O Ganhando o Jogo é do Banco Banrisul. Eu disse Banco Banrisul que está conosco. Precisamos manter os cuidados durante o verão, por isso fica a dica, use o app Banrisul Digital para resolver o que quiser sem precisar sair de casa. Banrisul Digital. Magno, eu não sei se tu tens acompanhado lá com a turma de Caxias, se puder nos atualizar a preparação do Juventude para a decisão de amanhã. O time já viajou, né? Já viajou. Viajou ontem, embarcou, tinha ali uns 20, 30 torcedores aglomerando, que não pode fazer, né? Dando um apoio, o famoso alento pro Juventude, viajou ontem. Aliás, o Juventude fez isso, a torcida do Palmeiras sair com uma proporção de 1.000, 2.000 torcedores no embarque do Palmeiras, do Santos a mesma coisa. Não pode aglomerar, gente, não pode aglomerar, a pandemia tá aí e os caras teimam em aglomerar. O Juventude tem desfalques importantes pro jogo de amanhã. O goleiro Marcelo Carné está suspenso porque ele reclamou depois daquele gol bizarro que a arbitragem de forma medonha validou do Figueirense. Ele fez o certo em reclamar e foi punido pela arbitragem, né, da CBF e fica fora do jogo. Vai o Luiz Carlos no gol do Juventude nessa última rodada aí. E tem um zagueiro que está fora também, que é o Wellington, que eu acho um bom zagueiro. Tá fora e deve jogar o Nery Barreiro, que é um paraguaio que chegou a jogar no Curitiba, a Série A de brasileiro. Deve jogar na zaga no lugar dele. Joga amanhã contra o Guarani. O Nery foi titular boa parte do campeonato, creio que não vai comprometer. E da mesma forma o Luiz Carlos, que quando jogou, né, o Carné teve um período ali de Covid. Foi bem, né? Foi muito bem o Luiz Carlos. Foi bem. Fora isso, essa injustiça que para mim aconteceu aí com o Carné, é força máxima, todas as condições, tudo pronto, tudo bem preparado para que o Juventude faça o jogo da classificação amanhã. Tem 3 cenários, Magno, né? Para classificação, inclusive um deles incluindo a hipótese de numa combinação classificar com derrota. Sim, o Juventude entra com derrota, com o CSA perdendo, o Avaí perdendo. Ou empatando, o Avaí está um pouquinho atrás. Que é o outro que ainda tem um mínimo de condições de conquistar essa vaga, justamente dependendo do Juventude perder e do CSA também ser derrotado. A vaga está na mão do Juventude, só não ratear. Cenário só seguinte, depende dele. Juventude 58, CSA 57, Avaí 55. Juventude ganhando sobe. Juventude empatando torce por derrota do CSA e o Avaí pode até mesmo ganhar o seu jogo. Juventude chegaria a 59 ou empate e o Avaí do CSA também. ou empate do CSA. O CSA pega o Náutico fora. Pega o Náutico em Recife. E o Avaí pega o América Mineiro fora. Os três jogam fora. E perdendo, se o Juventude perder, o CSA aí tem que perder o jogo pro Náutico, porque o CSA tem o mesmo número de vitórias, mas tem um saldo de gol superior. Então, se o Juventude perder e o CSA empatar, o CSA ultrapassaria o Juventude. E o Náutico, vencendo o seu jogo e o Juventude perdendo, também chegaria aos 58 pontos, mas o Avaí teria uma vitória a mais. O Juventude pode perder desde que os outros também tenham o mesmo resultado que o dele. É isso aí. Em qualquer hipótese, os resultados têm que ser iguais. Exato. Isso. Se os outros ganhar, ele tem que ganhar. O Juventude joga pelo mesmo placar dos outros e se ele ganhar, ele tá dentro. É isso aí. É exatamente isso. E os outros adversários, o Juventude pega o Guarani, o CSA pega o Náutico, o Avaí pega o América. Só o adversário do Avaí tem algo a disputar no campeonato. O América disputa o título. Já subiu, mas disputa o título. Pra Guarani e pra Náutico, a última rodada não vale de nada. Ia dizer, o ideal seria se o Náutico estivesse brigando para não cair, mas já escapou, inclusive prorrogou o contrato do Hélio dos Anjos. Figueirense caiu, Figueirense, Paraná, Botafogo de Ribeirão Preto e Oeste. Eu lamento pelo Paraná. E pelo Figueirense também, cara, embora merecesse, vai passar o seu centenário na Série C.
Paraná até esteve na Série A recentemente, mas 90% do tempo, nos últimos 20 anos, o Paraná é aquele time que joga a Série B para se manter em Série B em 11º. Dificilmente briga para subir. Quando briga, acabou subindo. O Paraná Agora, disputou a Série A 2016, talvez? Mais cedo ou mais tarde, o time que fica nesse vai, não vai, cai. O Paraná disputou sim a Série A, mas o Paraná já caiu para a Série B do Paranaense. A história do Paraná é interessante. O Paraná é uma série de times que fizeram fusões, né? A última foi Colorado e Pinheiros, que já vem lá do Britânia e do Ferroviário, que se juntaram, aí deu Colorado e Pinheiros, e Colorado e Pinheiros se uniram e fizeram o Paraná Clube, que até então, em dezembro de 89. No momento da fusão, era o clube mais rico do Paraná. O Pinheiros, né? O Colorado? O Paraná. Com a fusão do Colorado e do Pinheiros, juntando patrimônio e tudo mais, e sócios, era o clube mais rico. E começou a ganhar. Eles ganhavam o campeonato estadual e tudo mais, e formou bons times. O que uma ascensão meteórica. O técnico, se não me engano, foi o Minelli. Minelli, o Vanderlei Luxemburgo, o Otacílio treinou lá, o Otacílio Gonçalves. E o que aconteceu? Como o Paraná, o Pinheiros e o Colorado eram clubes que tinham muitos sócios, e aí tu junta tudo, tu faz uma potência. Só que eram sócios que eram simpatizantes do Pinheiros e do Colorado, mas eram torcedores do Atlético e do Coritiba. Aí formou o Paraná. E o Paraná começou a socar o Atlético, começou a socar o Coritiba. E os caras, não, pera um pouquinho. Eu tô pagando pro Paraná ganhar do meu time, aí eles começaram a sair fora. O quadro social diminuiu, o patrimônio começou a diminuir também, e aí o Paraná veio na Eles tinham 2 estádios, né? Tinham o Pinheirão e a Vila Capanema. O Pinheirão é da federação. Depois passou para a federação, mas a origem era do Pinheiros. Eles que construíram. Eu fiz jogo lá na Vila Olímpica do Boqueirão, em São José dos Pinhais, um Grêmio que era o estado do Paraná, fiz um Grêmio Malutron lá. Tinha a Vila Capanema, que já era da época do Ferroviário, que é do lado do trem ali, a Vila Capanema. O Paraná chegou a jogar Libertadores. Jogou. 2007, com o Zete de técnico, o Josiel de centroavante. Não, o Paraná teve bons times. O Paraná foi toca do Inter durante muito tempo. Aí o pessoal começou a baixar o orçamento. No tempo do Saulo, né? Saulo, o Gil Baiano, o Marcão, zagueiro, volante, jogou. Ageu, zagueiro, Flávio, goleiro. O auxiliar Marco, desculpa, goleiro, Flávio era do Atlético. O Marco, Sidney, auxiliar do Mano, era volante, depois jogou no São Paulo, jogou no Juventude. O Juliano veio do Paraná, o Ângelo, lateral direito, veio do Paraná. Tcheco jogou no Paraná. Eu lembrava do Tcheco lá. Maurílio jogou. Maurílio, O Eltinho, que tá no Juventude, jogou no Inter, jogou no Paraná. Ele fazia bons times. E o Juventude, que joga amanhã pelo acesso, o pessoal tá lembrando aqui no Twitter, o Edu César, que participa com a gente, o Pfeiffer, da transmissão da Guaíba naquele acesso do Juventude da C para B em 2016, foi aquilo? Que a Guaíba acompanhou também aquele acesso do Juventude contra o Fortaleza. 2016. Lisca. O Juventude do Lisca. O Lisca. Era do Zago? Não, era o Lisca. Era do Zago. Não, era o Zago. Era o Zago. O Zago sobe com a Juventude. E aí... É isso aí, era o Zago. Era o Zago que armava um 4-3-3 lá. Eu não vou lembrar. Aquele jogo na Arena era o Zago? Não, aquele jogo na Arena era da D pra C. Ah, ali era o Lisca, né? Ali era o Lisca. Então tá certo, isso aí. O Zago foi da C pra B, que ele montou aquele time pra subir, bateu o Fortaleza no último jogo com uma atuação impressionante do goleiro Elias. Ele pegou até pensamento naquele jogo, o Pfeiffer narrou, eu comentei, era o Gutierrez na reportagem, o Rony Molinari no plantão, a equipe da Guaíba naquele jogo. E só sobre os estádios de Curitiba, o Pinheirão sempre foi da Federação Paranaense. Sempre foi. Só que daí foi vendido, depois num leilão, estava fechado o estádio. E o Fortaleza, num ano antes, tinha perdido o acesso para o Brasil de Pelotas. E no ano anterior também, ele bateu 3 vezes seguidas na trave. E o acesso O rei do acesso é o Pfeiffer, na verdade, né? Narrou o acesso do Brasil e do Juventude. Sim. Um fato curioso da Série B: América e Chapecoense têm 70 pontos, 19 vitórias, 13 empates, 5 derrotas, saldo 19.
O América é o líder porque marcou 41 gols e a Chapecoense marcou 39 gols. Num cenário, América Mineiro empata com o Avaí por 0-0 e a Chape empata por 2-2. O campeão da Série B será definido no número de cartões amarelos. É isso aí. Não precisa nem ser um empate. Se o América... aí teria que fazer o cálculo, mas... 1-0 e 3-0. Isso aí. Ah, não, mas aí muda o saldo, Oliveira. É claro, é verdade, tem que ser empate. Tem que ser empate. Então 0-0 do América 0-0, 2-2, e um 2-2 da 3-3, Chape. Série B será curioso definida isso, nos números de cartões amarelos. E hoje o América campanhas recebeu... seriam idênticas, absolutamente idênticas em tudo. O ouvinte Flávio do Paraná mandou uma mensagem dizendo: vocês já falaram para a torcida do Grêmio que a última bolachinha do pacote, o PP, foi vendido? Aí a nossa fonte única e que nossa garantia de certeza é o repórter Rafael Pfeiffer. Aí eu digo, primeiro liguei para ele, ele não me atendeu. Eu digo, confirma isso, alemão. Pode entrar no ar. Ele está me dizendo aqui: Zé, não fechou, mas falta pouco. A imprensa de Portugal que deu, mas o Grêmio ainda não confirma. Se tu quiser, eu entro no ar, ele tem os detalhes. Então entra aí pelo aplicativo, alemão, vamos ver quais são os detalhes. Mas, não, a gente tem que entrar então, mas eu acho que é uma sangria desatada. Aí vendeu, cara, né? PP vai ser vendido, já tá vendido, vai pro Porto. Vendeu, parece uma... Não, ele tá dizendo que não vendeu. Estão ovulando, vendeu, deu primeiro, deu segundo, deu terceiro, vendeu, o Pfeiffer já deu isso aqui, vai quando? Vai do segundo semestre? Pode ir antes, sabe? Parece que não fechou o que ele tá dizendo isso. Olha, na boa, faz um mês que o Pfeiffer falou isso, deu. Vendeu, não deu. Aliás, falando de Grêmio, hoje teve aqui no estúdio o prefeito... Que é colorado. Uma simpatia do prefeito... Sebastião Melo. Brinquei com ele, parabéns pelo título brasileiro. Ainda não aconteceu, mas vamos ganhar, diz ele. Conselheiro do Inter. Aí ele deu duas informações que interessam a dupla Grenal, que é da relação do município, da prefeitura, que ele está agora iniciando o mandato. Uma é assim, uma empresa fará o que eles chamam de recompra daqueles terrenos, daqueles campos de treinamentos do Grêmio do Cristal, da Avenida Diário de Notícias. E a exemplo do que está acontecendo aqui, que teve o entorno revitalizado do gasômetro, que está tendo agora ali pelo Beira-Rio, aquele pedaço lá onde hoje são os campos do Grêmio, se concluídas as negociações favoravelmente nesse sentido, passam ao município, e o município vai fazer ali também uma revitalização para entregar para a comunidade da Zona Sul um local de lazer na beira do Rio Guaíba. O que hoje é campo de treinamento do Grêmio ali, passará a ter, como tem nos outros pedaços da orla revitalizada, espaços de lazer, sei lá o que vai ser, mas pista de skate, quadra de vôlei, enfim, área para bicicleta e tudo. O prefeito diz que a empresa recompra do Grêmio, que isso é uma figura jurídica de direito civil e de direito administrativo. O Grêmio ganha um bom dinheiro e ainda ganha mais terrenos lá próximo da arena. Vai ganhar? Então agora eu estou entendendo, não ouvi pela parte da manhã, mas o nosso querido ouvinte, Luiz Portinho, até mandou um questionamento. Diz assim: o Sebastião Melo assumiu a prefeitura de Porto Alegre há menos de 30 dias, mas já tem a sua primeira realização: despejo de ONGs da área da saúde. Cadeado na porta do RS para Desporto, foi substituído, deixaram um bilhete com ameaça de despejo. E ele botou aqui no Twitter. Então, e a foto também. Então é isso. Os prepostos do Sebastião Melo da Secretaria de Saúde acham que podem despejar o RS para Desporto, que ocupa o espaço há 13 anos, com um bilhete. E botou o bilhete aqui: prezados, 25 de junho de 21, estamos entregando o sexto andar para o INSS, trocamos o cadeado, favor entrar em contato com o Marcelo. Um bilhete escrito à mão aqui. Então é isso, mas eu acho que pelo... E aí, Vivian, explica aqui, tu falou sobre isso aqui do RS para Desporto? Sim, boa tarde a todos. Hoje pela manhã até me marcaram nesse tweet, alguns ouvintes solicitando que a gente tomasse providências. Eu questionei ao prefeito logo após a entrevista aqui com o Guilherme Baumhart e José Aldo Pinheiro, até respondi esse tweet, solicitando que o pessoal me encaminhe o telefone do responsável pelo RS para Desporto, que a prefeitura vai entrar em contato para verificar o que aconteceu. Luiz Portinho.
diversas secretarias, entidades, enfim, estão sendo realocadas, porque o prefeito tem interesse em devolver alguns prédios, até como ele mencionou hoje pela manhã. Tem um prédio, mas ele vai devolver o ginásio Tesourinha, que é da prefeitura, para quem? Então, exatamente. Então ele disse que a gente precisa passar esse contato para eles, que ele vai reavaliar toda a situação, entender o que aconteceu, com certeza deve ter sido algum tipo de mal entendido, mas que a situação será resolvida e a ONG, a associação RS para Desporto é um trabalho maravilhoso. Não vai ficar desassistida, faz o Luiz Portinho. Luiz Portinho, fica tranquilo, tu vai ficar aí. E eu já vi que o André Machado, que está na Secretaria de Habitação, também já pediu para entrar em contato. Acho que deu ruído essa tua fala. O prefeito disse hoje aqui que ele foi pessoalmente de surpresa num prédio alugado pela prefeitura, que paga 150 mil por mês, 5 ou 6 andares de um prédio, alugados pelo município, e que tinha lá 13 pessoas. Ele foi andar por andar, num tinha 1, outro tinha 2, outro tinha 3 e tal. No total, 13 pessoas trabalhando. E a prefeitura pagando 150 por mês de aluguel. De 5 andares. Não, aí não, né? Que ele, então, vai ter que devolver esses andares para o proprietário e achar uma outra forma de ocupação dos espaços de maneira mais econômica. Perfeito, concordo com a medida. Agora, chegar, trocar cadeado e deixar um bilhete? Não, isso quase depois disso que é mal entendido? Isso eu não sei, Magno, eu não vou me meter nisso, porque sobre isso ele não falou, eu não estava lá, não vi, e ele não falou sobre isso, então essa parte eu não... mas o Luiz não ia inventar, né? Mas botou foto e tudo, vai ser esclarecido, deve ter... O Pfeiffer já tá conosco? Deve ter sido mal Alemão, entendido. temos 2 minutos pra ti e meio. O cara faz tu correr, sair do almoço pra entrar no ar e dizer que tem 2 minutos pra dizer que... não, aí não, eu se fosse tu não entrava, Pfeiffer. Desculpe pelo alemão, fala, Rafael Pfeiffer. Exatamente isso, Cristiano Silva, essa correria toda para 2 minutos. Mas para dizer o seguinte, o Grêmio deve confirmar hoje, no final do jogo, ou até o final da semana, a venda do PP para o Futebol Clube do Porto. Fecharam os detalhes, o Porto vai pagar 15 milhões de euros para o Grêmio, dos quais o Grêmio fica com 10 milhões e meio, 4 milhões e meio de euros vão para o Foz do Iguaçu, e o Grêmio ainda fica com 15%. O que eu estou tentando ainda confirmar, esses serão 15% de uma futura venda ou 15% de mais-valia, como aconteceu com o Everton na venda para o Benfica. O Grêmio ficou com o valor, o percentual de mais-valia do Everton. Ou seja, o Grêmio recebe um percentual daquilo que ele valorizar em uma futura venda. Então, só esse ponto eu não consegui confirmar ainda, se é 15% do valor da próxima venda ou 15% de mais-valia da próxima venda. O ponto principal o PP fica até julho no Grêmio. Ele fica até a próxima janela de transferências, mas está vendido para o Porto e o Grêmio deve confirmar essa venda entre hoje até o final da semana. Eu não quero ser ave de mau agouro, tá? Mas eu lembro que quando o Arthur foi vendido do Barcelona, ele ficaria também até a próxima janela e foi embora antes, né? Mas é que naquela ocasião não tinha uma final de Copa do Brasil no meio, né? E naquela ocasião pagaram tinha uma mais janela também. que se abriu, que lá tinha uma janela que se abriu no meio do ano e agora não tem. PP ele nem pode ir pro Porto agora porque não tem janela, né? Não, então tá, esclarecido. Muito bem, o programa tá chegando ao final. Pode voltar a almoçar, Pfeiffer, cara, tu já tinha dado isso há um mês, mas pode voltar a almoçar, viu? No dia 18 a gente deu esse negócio encaminhado. Um abraço ao nosso querido André do Gunfight Club, tá nos ouvindo aqui, me mandou Gunfight Club. Esse clube trata do quê, o Gutierrez hoje não tá, a gente pode ficar mais tranquilo. Esse é do pipoco lá? O programa terminou. Clube de tiro, sim. Ele tá nos ouvindo, eu tive lá, fui Quero me associar aí, André. Muito bem atendido, muito bacana o negócio lá. A gente não tem ideia de como chega lá. Eu e o Zé Aldo, nós vamos nos associar aí. Não, o gerente vai também. Vai também. Já marcamos uma data. Mas eu quero dar tiro de fuzil, pode? Gerente, sim. De 12, de 12 dá. Só não pode começar aí porque é muito caro. Eu acho que dá pra nós negociar com o André lá. Se negociar, eu tô dentro. Tu vai também, se levar uma tropa, daqui a pouco sai um desconto, né? Terminou. Só quero dizer, Zé Aldo, que eu era o sniper de São Luís Gonzaga. Aí, larguei. Como é que é isso aí, Bruno? Nico Lopes com Covid fora do Mundial de Clubes. Lembrando que se o Tigres do México passar pelo Ulsan da Coreia do Sul, teremos o confronto entre Tigres e o campeão da Libertadores. Vem aí o Guilherme Kepler com as notícias do correspondente Guaíba, depois tem o Júlio Ribeiro com o Boa Tarde Brasil. Ficamos por aqui, voltaremos amanhã às 11 da manhã. Até lá, tchau!